Fala, gurizada, medonha ligado aqui no Racing's Life. Estamos de volta aqui para a continuação das 500 voltas de Martinsville da Cup Series, corrida que chegou a 20 minutos e aí foi paralisada por conta da chuva na volta de número 42 das 500 voltas. E aqui ao meu lado de novo, Ricardo Arcuri, seja bem-vindo. Boa tarde, Manal. Boa tarde, amigos do Racing's Life. Estamos de volta, já disse o outro nosso amigo aqui. Agora para as 450 voltas restantes do GP de Martinsville, tem muito show pela frente, muita coisa pela frente. Já aproveito e deixo um aviso, nós teríamos uma amarela de competição na volta 60, mas como já houve amarela pela parada, ela já ficou pela amarela de competição. Ou seja, os pilotos vão poder, a próxima volta o pit vai ser aberto, os pilotos vão poder parar para fazer trocas de pneus, abastecimento, tudo que envolve, e já fica pela amarela de competição. Daqui pra frente a corrida é livre e aberta. E vamos que vamos. Agora já faz a competição. Isso aí. Então aí o pessoal já tá se preparando, é uma pré-race rapidinha, porque na verdade já teve toda a pré-race. E a gente só vai dando seguimento. Lembrando que o Denny Hamlin vai na primeira posição, ao lado do Joey Logano. O pessoal tá chegando aqui, o Mário Manghini, Cláudio Gonzaga. A galera vai chegando aqui, o Jed Hoyer, um abraço pra todo mundo. Já vou colocar aqui o link da Multi TV pra galera que tá tanto no YouTube quanto na Twitch. So now, with the rain out, NASCAR says no competition caution at lap 60 as planned. Hamlin, Logano, Blaney, Truex Jr., Elliott, Byron, Keselowski, Busch, Puxinho, Harvick e Kyle Larson são os 10 primeiros. O que eles fizeram também? Eles acabaram de permitir quem estava no momento da amarela à frente do carro do primeiro colocado e que ficou atrás do carro do Pescado, do carro madrinha, foram liberados a fazer o wave around, tá? E mesmo assim, depois vão ser permitidos os pit stops. Vamos ver se vai apagar as luzes. Apagou. Choose rule. Vamos ver se o pessoal vai ficar na frescura de ficar parando. Não fazendo unidunité ali. Depois que puniram o Jeff Burton, o pessoal tá pianinho. Mas na Cup não é tanto, né, quanto nas outras. Era também. Eu acho que em Phoenix eu cheguei a ver um engarrafamento ali. Shopping deixou aquela tua lembrança, né? Engarrafa de shopping. Não, ficava chato. Você via que os carros quase paravam lá atrás. Me incomodava aquilo. Quando na hora de fechar o shopping, né, todo mundo saindo do cinema, tudo trancado. E pagando o negócio, né? Pois é. Tudo pronto para a relargada. Hamlin por dentro, Blaney por fora. O Logano resolveu largar por dentro, vai largar na terceira posição. Cedeu a posição para o Blaney. Tudo pronto. Reta principal, zona de reaceleração e bandeira verde. Recomeçam as 500 voltas de Martinsville. I think you just saw good teamwork right there with Ryan Blaney, Joey Logano letting him in. So what could Elliott do now from third on the outside? Aí temos a primeira volta dessa relargada completada. Hamilton já está abrindo quase meio segundo ali, um pouco mais de meio segundo. E o Logano para cima do Chase Elliott, que passou ele na largada e já tem trazendo o Truex Jr. junto. 49 voltas completadas das 500. And then what you don't want to do if you're Kevin Harvick right here is get stuck in that outside lane. It can be a freight train. You can lose a lot of positions if you stay in that outside lane too long. Yeah, typically what I would think, a lap and a half at most, and you need to be getting down. There he had an opening right there in front of 37 of Ryan Preece. Saw this last night. Denny Hamlin was very, very strong on the front side run. Really took off. Joey Logano, teremos
500 voltas, os estágios de 130, 130 e 240 voltas! E aí o buchão rodando e mais uma bandeira amarela. Quase que ele fazia engarrafamento lá shopping agora, você viu o pessoal parou tudo atrás? Vamos ver o que aconteceu com o buchão. Ah, ele desceu demais. Erro puro do buchão. Erro puro do buchão. E ô Ricardo, o pior é que se tu for olhar bem o circuito, tem cara de estacionamento, né? Não tem cara de estacionamento? Tudo bem pequenininho, tudo apertadinho, os caminhões tudo parados certinho. As muretinhas, os risquinhos das faixas, tá ligado? Além de clipe de papel, também é estacionamento de shopping. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa corrida, acho que lá por 2011, eu acho, foi a primeira vez que eu vi essa pista. E eu achava que era feito um oval dentro de uma pista. A primeira olhada, os primeiros minutos, né? Aí eu falei, será que fizeram uma pista no meio de um shopping? Perdão, no meio de um estacionamento? Aí eu fui vendo, não, realmente, não é um estacionamento, é um oval mesmo. Tipo, na primeira olhada, assim, sabe? Uhum. Um dos ovais mais velhos dos Estados Unidos. Quais são os mais velhos? Indianápolis? Milwaukee. Milwaukee também. Acho que Milwaukee é mais velho, eu acho, se duvidar, né? Acho que sim. Porque eu sabe Milwaukee é 1905, se me falha a memória. Nossa senhora. Mas eu acho que é um dos mais velhos, mas ele foi feito em 49, né? Então. Tu diz o asfaltado, né? Não é que existia, vamos dizer assim, ele não era asfaltado, mas a estrutura tava lá, entendeu? Uhum. Só trocou o piso. Então você considera que ele nasceu em 49, né? A versão moderna, por assim dizer. Não. A versão moderna, podemos dizer que é como botou o asfalto, né? Tá. Mas ele existia desde... A estrutura existia, só era um oval de terra. Que nem, por exemplo, Indianápolis já foi oval de madeira, certo? Já foi oval de tijolo. Mas tá lá, desde 1911, né? O primeiro era de terra, eu acho, em Indianápolis, né? Não. O primeiro foi madeira, sei lá. Não, o primeiro foi madeira. Tá. Que aí madeira, inclusive... Eu tava vendo lá no grupo, o pessoal botou um documentário que a cultura fez sobre os Indianápolis, né? E aí falavam que o oval de madeira foi muito popular até 1931. Só que era muito bom porque rodava rápido. Só que acontecia, quebrava muito. Então, muitas vezes, o cara botava a roda no buraco, capotava e morria. E era muito difícil de manutenção. Eles falavam como é que é um oval de uma mini meia. Eu acho que... um oval de meia milha. Eles precisavam um equivalente a 30 quilômetros de chapas de madeira. Se você colocasse em linha reta, dava o equivalente de 30 quilômetros de chapa de madeira. Um negócio assim, é um absurdo. Barbaridade. Não aguentava nada. E aí, depois de 2, 3 anos, tinha que trocar, porque a madeira começava a apodrecer, porque pega a chuva, pega tudo, né? Não, na segunda seguinte já tinha que trocar, já ficava tudo esburacado. Aí o que aconteceu? Como era muito caro e também teve a crise de 29, o pessoal começou a mudar e veio o famoso Brickyard em Indianápolis, que eles trocaram por tijolos, que conseguiu ter um resultado bem semelhante à madeira, muito mais barato e muito mais fácil de manutenção, né? E aí, lógico que muitos anos depois veio o asfalto e deixaram aquela Brickyard, né? Aquela jarda de tijolos que define a linha de chegada como uma lembrança da origem de Indianápolis. Well, Mike, about 5 seconds before he spun, he said, guys, we're on the free side to start. Then he did that nice pirouette, saved it, and said, yeah, we're a little loose. Got real loose off the right front of the 43. Well, he has stayed Em que época que tinha esse cone virtual, Ricardo, mais ou menos? O que é?
Que época que tinha esse cone virtual? Na verdade, o cone virtual, ele eles pegaram de, acho que, não sei se é do Mid do Late Models, que em oval curto eles colocavam esse cone virtual, que é o cone real, no meio da reta, na reta oposta. Então, se dividia lá. Eles aproveitaram a ideia e colocaram na NASCAR. Ah, Aqui nunca é teve virtual, na lá eles NASCAR. colocam um cone mesmo, entendeu? Tá, aqui é a primeira vez, então. Desde o ano passado, né, inventaram Sim, isso aí. sim. Tudo pronto para a relargada. Hamilton por dentro. Blaney por fora. Bandeira verde. Pessoal dizendo que tava sem áudio. Pessoal, estão nos ouvindo aí, porque pra nós aqui tá tudo normal. Até perguntei pro pessoal, ver se o pessoal responde. Ah, tudo ok, o Cadu. Então, não F5. Não tá me escutando? O Chris estava falando que sobre ontem teve, por causa da chuva, teve a transmissão do Acompanhe 37, mas a Fox, por exemplo, transmitiu o jogo de beisebol no lugar da corrida. Obrigado, gente, pelo feedback. Elliott Truitt, a disputa pela terceira posição, 60 voltas completadas. TJ was giving him right there, right? Talked about holding him down, talked about finding him a hole, knowing that all breeds confidence. Listening to that voice and telling him, like, he had me feeling he's got his back. I know where you need to be. Vamos no replay. Watch Kyle Larson, Brad Keselowski from Kevin Harvick's view. Oops. Now that was an example Nossa of the two of senhora. trying to get down in that hole. He actually had to check up a good bit. That's when contact. Keselowski se colocou por dentro como se fosse um esfomeado no prato de comida, desesperadamente. Probably guess who they are. Ryan Newman, Ricky Stenhouse, Corey LaJoie. É uma coisa, né, daqui de Martinsville, você tem... a linha de fora não é nada boa para quem faz. Então, o pessoal desesperadamente coloca o carro lá dentro, porque sabe que se perder, pode perder a corrida inteira, às vezes, isso aí. And this is the point in the run you're watching. You had that cycle on your tires with the caution coming out. The pressures are up, your grip levels are up. You can definitely tell that they're hunting that bottom, and you know that's the fastest way around. Priest trying to hold back Dillon there. Aí o Dillon. Behind Dillon for Priest to get in if he hurries. And He's going to make Com o it. That's Priest. something, Mike, where it's very dangerous. You're that car on the outside. So easy for that car on the inside to make contact with your left rear tire. Your right front fender, your right front splitter can cut that left rear tire down very easily. Kyle Larson inside of Keselowski. Obviously, Larson, fast race car here because, remember, not long ago he was on the outside lane. Now he's and made a little contact with the two. Aí o Keselowski. We know Keselowski Keselowski is one of the brigando best com o around this place. Larson. We've seen him run extremely well and win here. So, looks like Kyle Larson's on the march going forward. And I see him going forward through the middle of the corner. It's really rolling the middle of the corner well. There's a little bit of that contact from when he was trying to. Foi aquele contato que ele jogou o carro para dentro desesperadamente, é aquela batidinha daquilo. Daniel Suarez racing for 19th with Eric Jones. Suarez had to start this race in the back after it was found that his crew chief had added ballast. Estou comentando do Daniel Suarez, que largou no fim do grid por causa daquela história do lastro, né? Para quem não sabe, eles colocaram um segundo lastro no carro, além do lastro oficial. E por causa disso, ele largou no fim do grid. O chefe de equipe foi suspenso da corrida. E além disso, o carro perdeu 10 pontos no campeonato de donos. Isso é importante por causa da posição de largada naquela métrica da NASCAR. E perdeu 10 pontos no campeonato de pilotos também, o Daniel Suarez, que é muito importante. Boa, Júlio. Que bom que funcionou, cara. Vamos que vamos. Qual é o tempo de uma volta aí, Ricardo? 20 segundos. 21 segundos. Kevin Harvick with a better drive off than Christopher Bell
A melhor volta foi Denny Hamlin, 19.9. Well, and Clint, I'd love to hear your thoughts on this. I mean, we've seen where when the Stewart-Haas cars, even when they're really strong, and Kevin Harvick's really strong on 1.5 miles and Phoenix and other racetracks, they still tend to struggle here. Yeah. 70 voltas. Vamos agitar esse chat aí, pessoal. Tá muito morto esse chat, vamos agitar aí. Quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, ajuda a gente, se inscreve no canal. Quem ainda não nos segue na Twitch, ajuda a gente. Sigam-nos na Twitch. So Denny's leading, has about that half tire width higher to the center, and then pivots at the 2/3 and comes off a little bit lower. Blaney's second, repping the curb tight. He's good everywhere except for drive doing it. Denny has the drive by being a tire width higher. Good analysis from Coleman Presley there. How about the driver who is right in front of him, Kyle? Ele tá falando do Bruce Keselowski replanando um pouco do carro no centro da curva, mas no resto ele tá bem. So you see this battle for the lead with Denny Hamlin heating up with Ryan Blaney right here. What you heard that spotter talking about was this rubber buildup. Ixi, cara, o Busch reclamando muito do carro. Tu vai ver que o carro quer rodar loucamente quando bota o pé no acelerador, que é muito ruim, muito complicado. When that rubber starts building up right there, you've got to figure out how to get yourself situated and navigate through that without pulling on the wheel. And again, you go back, you know, Denny Hamlin's won quite a few races at this racetrack. He knows this track well, and one of the things he does well is he knows when to be patient, when to move up the racetrack, when to change his line and try to save those tires, or when to move over and let a guy like Ryan Blaney take the lead. A disputa do Blaney com Hamlin é disputa pela primeira posição. Blaney por dentro, Hamlin por fora, tem a preferência o Blaney. Bota meio carro à frente, não desiste o Denny Hamlin. Joga duro. Agora sim conseguiu ultrapassar o Blaney. Volta a atacar agora o Hamlin para fazer o contra-ataque. Não deu certo. Já caiu de vez para a segunda posição. Um pouquinho mais atrás temos aí o Kyle Larson disputando com o Brad Keselowski. Vamos da carona do Bowman. Alex Bowman que vem tendo uma temporada muito apagada, né, para quem está representando o carro do Jimmy Johnson, né? E o Kurt Busch ganhou 7 posições desde a relargada, considerando que ele teve aquela rodadinha, né? 52 voltas para o final do primeiro estágio. Through inspection, so between him and that 99, both doing a nice job coming up through the field here. Single file there for the moment. Behind them, Stenhouse and Chastain and LaJoy battle. Bowman, Keselowski, disputa pela oitava posição. Bowman passou Keselowski. I think the track is going through a big change right now. I think, you know, now olha lá, aquilo que a gente falava ontem de ser quarta marcha, viu como é que é? Ó, olha só. Viu? É rapidinho. A quarta marcha é aquilo, é muito rápido. Yeah, and that's the tell-all sign. When you start to see these guys, I mean, Jeff, you've been there a million laps around this place. When that baby gets that ring around there, you've got to figure out how to get through it. Hey, how about this battle with Daniel Suarez trying to hold off a bunch of fellas, all of whom need a good finish here at Martinsville. Jamie. Daniel Suarez worked his way from the back up to 19th. Now he's fading. He's got a vibration
Daniel Soares reclamando de vibração, parece que ele tem uma roda meio solta, talvez num pit stop eles não tenham colocado a roda direito, e por isso ela está vibrando bastante. Que coisa, hein? Well, there was the thought, Kurt, that Clint, that some of the crews were in a hurry to get those wheels and tires on because there was going to be a competition caution in another dozen laps, and they just might not have gotten all 5 there. Aí, ó, acaba tendo que parar por causa disso. You bet. Looking at this racetrack, it's rubbering up in a big way. The sun, I can't help but to think how much more, you know, if I'm Larry Mack, how much more that you would have trouble because of the fact that the sun's down on this track, it's hot. The rubber buildup is going to be way more than what we would have had last night. Yeah, I just saw him screwing down on that right rear jack boat like we talked about before the green flag on Daniel Suarez's car, taking wedge out, helping the turn in that car. Daniel Suarez will go at least 2 laps down with that pit stop. 85 complete. Ryan Blaney in command. Nossa, ele tá com muito cara de entrevista com o vampiro nessa foto dele. Não é? Só falta ter os dentinhos, pela mãe do guarda. Direto da Transilvânia para a NASCAR. Ryan Drácula Blaney. Ai, que horror. Ó, o Edu MTJ. Boa tarde, Capão da Canoa RS na área. Gol 19. Aí dos teus condados aí. Aqui dessas paragens aqui. Ó, o Reinaldo Pires da Parnaíba, Piauí. Parnaíba, Piauí. Tem Euclides, é isso nordestino os nordestinos estão em peso aqui. Temos um representante direto de Souza, que vive João Pessoa. Tá virando o como é que é o narrador nordestino mais amado do Brasil. Yuri Queiroga. E o Euclides falando que até uma roda mal colocada pode atrapalhar sua corrida, que diga-se passagem. Os pilotos da Fórmula 1 sofreram isso. Pois é, e aqui, ainda mais, lembrando que um pit em verde são 2 voltas que se perde. Então, você vê que a corrida do Soares está completamente comprometida, né? Marlon Lucas, buenas, bagualzada. Bagualzada, é isso? É, de bagual. Tu sabe o que é um bagual? Não sei o que é bagual. É um cavalo. Cavalo? É. Ah, tá. Um cavalo não castrado. Ah, tá. Aí aqui no sul a gente chama de bagual. Ou quando uma pessoa é muito estúpida a gente chama de bagual também. Utiliza o mesmo termo. É o que a gente chama aqui, né? Mas aí ele tá falando de brincadeira ali, velho. Chamou todo mundo de bagual, mas zoando. Não, com o Augusto bota assim, mas bagual. They had some history. And here, Michael McDowell, as Corey LaJoie tries to come down in the corner. He was battling. Olha a confusão aí com o 7. LaJoie e McDowell. Estamos chegando na parte final do primeiro estágio. Tinha uma galera do Acre que assistia com a gente, não faz tempo que eu não vejo. É verdade, tinha um cara do Acre que via com a gente. Pô, já tivemos até o russo, né? Então tá, já estamos no lucro, né? Também. Tivemos o russo, o americano, tem gente do Uruguai, Argentina, eu não lembro mais agora. Ah, o Euclides tá aí, ele aí, ó. Euclides. É verdade. Rio Branco, né? Ah, Rio Branco, tá ali. É que a gente não lembra os nomes, não confunde os nomes. Sou eu, caramba. Pensa numa coisa, ele tá tão... o fuso horário é tão diferente do nosso que ele tá atrasado em relação a Martinsville.
em matéria de fuso horário. Que hora é, Euclides? Só um pouquinho, eles estão mostrando agora o lifetime, né? Então, você vê aqui à tua direita a telemetria. Olha só o freio, onde ele acelera, e isso é uma volta com esse pneu. Olha como demora para acelerar o azul, olha como ele demora para acelerar, para ter resposta, mas em compensação você vira menos, tá vendo? Eles estão mostrando isso daí. É um dos detalhes do comparando voltas e sua telemetria. Euclides é 13h30 da tarde agora. É, porque lá antes disso são 1 hora a menos aqui e são 2 horas a menos. Ô Euclides, é só o Acre que tem esse horário ou a parte bem do canto lá do Amazonas também é? Que eu saiba, o extremo oeste do Amazonas também é 2 horas. Mas é aquela parte que tem muito pouca cidade, então é quase nada. Jorge Gabriel falou que ele falou que teve uma treta do Graf Jr. e do Brandon Golden no final da Xfinity, não tava sabendo não. Esse aí eu também não vi. Até dar uma procurada. Saiu no tapa os dois, é que nem na Xfinity? Da outra semana? Tá mostrando aqui, ó. Deixa eu dar uma Será olhada que eles vão aqui. mostrar aí? Aí eu não sei, mas... Porque aqui a gente tem direito à trilha sonora, né? Não tem vídeo, infelizmente. Deixa eu ver se eu tirar uma coisa aqui e dar um reload. Cole Custer, Anthony Alfredo just ahead, 1 lap down. No crossover right here, might get a 2-for-1. Ó, tem videozinho. Olha, nossa senhora, melhor... Falando que é o Western Mania é aqui, ó. Você quer que eu te passe o vídeo, Manuel, pra gente passar no intervalo? Manda o link aí. Eu vou passar aqui da próxima amarela, a gente passa, tá? Pra quem não viu. Ah, mas eu vou ter que programar aqui o OBS pra passar. Vou botar o link aqui pra vocês verem. Aqui eu boto, mas tem que esperar o amarelo. Eu boto na nossa janela de transmissão ali. O Júlio Faria falou que ele perguntou se o Gregson foi o árbitro. Não vi ele envolvido na história, não dessa vez. For the 48 car of Alex Bowman, not quite enough. The 22 is able to get down in that. Aqui é o link da NASCAR, achei que ia ser um vídeo do YouTube. É, link é do site da NASCAR. Mas não tá aparecendo nada aqui, só áudio. Você tem que, se você tem algum adblocker, você tem que tirar o adblocker. O pior é que é bloqueio do navegador que eu uso. Vou botar no outro. And did you see how his car was really hugging that curb well, turning underneath that rubber streak that we were talking about? We've been watching these 2 cars in front of him, Ricky Stenhouse and Eric Almirola. Those guys are having a lot of trouble. Marlon, se você tá falando, o Lucas sabe que acha que ia ter um payback no final da Xfinity. Se você tá falando entre Noah Gragson e o Daniel Henry, que eles já se acertaram, tá? O Gragson ligou pro Henry essa semana, eles conversaram cordialmente, concordaram em discordar e tá tudo bem, entendeu? Desbloqueei aqui mesmo assim. Não tem problema, eu mandei lá pro pessoal, quem quiser dar uma olhada, tá no link lá. Não tem problema. Alex Bowman pra vocês aí. E o Chris falou que hoje tem a segunda noite do WrestleMania 37, que eles passaram ontem por causa da chuva de Martinsville. Crew Chief Todd Gordon exactly about that earlier this morning. What makes Ryan Blaney so good at Martinsville? He said exactly what you guys are mentioning. His ability to keep the left sides right on that curb. Aí vamos sacando do Blaney, vem liderando a prova. Moves up and straddles the rubber. He hugs that inside curb, finds that grip, but doesn't hit the curb. He said that's a big difference between them and other cars out here. Well, it's one thing
Eles estavam contando o segredo do Ryan Blaney sempre ir tão bem aqui. Porque ele consegue, assim, você encostar na zebra é ruim. Se você botar uma roda na zebra, você já praticamente perde a traseira inteira. Então, o segredo do Blaney é que ele é o cara que consegue andar mais perto. Uou! Ele é o cara que consegue andar mais próximo da zebra sem encostar na zebra. Ele usa bem pouquinho a zebra. E isso quando não encosta. E é o cara que consegue andar mais próximo da zebra. E é por isso que ele consegue aproveitar melhor a curva e sair mais rápido da curva. No, that wall of water we hit driving home last night. That was the end of the world. What'd you say, Clint? That storm had a name? I think it did. Tava vendo aqui, cara, o maior vencedor nessa prova é o Richard Petty com 9 vitórias, e na prova do final do ano é ele também com 6 vitórias, um total de 15. Sim. Deus o livre. E depois aqui nessa prova o maior vencedor é o Darrell Waltrip e o Russell Wallace, cada um com 5 vitórias. Jeff tem 5? E o Danny Hamlin, o Danny Hamlin dos pilotos em atividade, o Danny Hamlin tem 3. E aí na prova do final do ano, com 6 vitórias empatado com o Richard Petty, tem o Daniel Waltrip, o Darrell Waltrip, o Jeff Gordon, o Jimmy Johnson também com 6. E aí, dos em atividade é o Danny Hamlin que tem 2. Quer dizer, o Danny Hamlin já venceu 5 vezes aí nas 2 provas. Inclusive, ele dos presentes, é o que tem mais vitórias com sobras. O segundo tem 3 vitórias, dentre os que estão atuais. O Danny Hamlin, entre os atuais, domina aí. E a Petty Enterprise tem 12 provas vencidas na primeira prova e 7 na outra, dá um total de 19. A Hendrick na segunda tem 17 vitórias e tem 8 na primeira. Então a Hendrick é a grande vencedora. Até brincam. Tem 25. Essa semana eles fizeram uma paródia justamente porque o Hamlin é o maior vencedor dessa pista. Uma paródia com o Hamlin. 14 voltinhas pro final do primeiro estágio. O Reinaldo tá falando que o Hamlin tem vitória demais, mas não tem título. Se é Reinaldo, que ele é o segundo piloto com mais vitórias sem ter título na história da NASCAR. Mas lembrando que o primeiro é Junior Johnson, só que o Junior Johnson competiu na NASCAR antiga, que tinha 50, 60 coisas por ano. Então, se você considerar só o tempo da NASCAR moderna, Danny Hamlin é o piloto com mais vitórias sem ter título na história da NASCAR. Só, se você considerar só a NASCAR moderna, ou seja, de 71 pra cá. Getting the move over flag at start finish. He either wants the caution to come out, or he wants to stay ahead of the leader, or Mike, he wants to be the first one lap down. Never understood the move over flag. I get it, buddy, but I gotta stay on the lead lap. Take that thing and put it somewhere else. O Clipboard daquele jeitão me falando assim: eu entendo que eu tô na tua frente, mas cara, eu não quero levar a volta de você não, então você fica aí, ô palhaço, falando isso pro fica aí, ô, como se fosse o Almirola falando, sabe? Falta só 11 voltas, não me passa. Não me passa porque eu não quero perder volta. Só 10 voltas, pera aí, aguenta firme aí. Aguenta firme. Não, e o Hamilton tá 1.6, ele também não... Ah, agora foi. O Almirola tá tentando se manter na frente. Tá difícil pra Almirola. Mas é que engraçado que o Almirola tá andando rápido, cara. Não é que ele tá segurando o Blaney, não, o Almirola tá andando rápido. Ele tá praticamente o mesmo ritmo. E detalhe que ele tá por fora, né? Ó, Ricardo, Marlon Lucas, é impressão minha, o relógio que o vencedor da prova ganha também marca as fases da lua. Então, quando você olha em cima, ele tem em cima do marcador de horas, ele tem um marcador de dias também.
Mas eu não sei, eu acho que sim, ó, se você regular direitinho, ele marca as fases da Lua. É só você regular direitinho o primeiro dia de março da primeira fase e o resto ele faz certinho. Para quem não sabe, é um carrilhão que pesa assim mais de 100 quilos. Você não pode, logicamente, levar para casa, eles te entregam em casa, mas é muito bonito. Ele é bem feito, ele é feito à mão até hoje. É todo um trabalho artesanal. É uma história. Esse troféu tem uma história assim que realmente faz parte não só das NASCAR, mas do automobilismo americano. E uma boa tarde para o Costinha, seja bem-vindo. Mais tarde do que nunca. Mas antes tarde que mais tarde, já diria o poeta. We interviewed Tyler Reddick, and he was very complimentary of his race car. Was very optimistic about his chances today. He's proven it right now. O Juvencio falou que o Noah Gragson ganhou o Dash for Cash, né? Eu até brinquei que ele, como falaria aquele poeta bicudo dos desenhos animados, ele falou $100 mil, mansão, iate, mulheres. Aquela cena é ótima. 4 voltinhas pro final do primeiro estágio. Aí o Buchinho vem tentando subir, tá na disputa aí com o 14. O Chase Briscoe, que já tomou uma volta. Aliás, esse ano tá difícil pro Briscoe, né, Ricardo? Primeiro ano é sempre complicado pro estreante. Sempre muito complicado. Não tem o que fazer. Claudei sempre. Nem sempre. Mas a maioria dos casos sim. O Ty Gibbs que diria. Mas é Xfinity Series, cara. Cup Series é outro planeta. A gente pode conversar a respeito. Vamos pra volta final. Aí, reta oposta. Lá vem Blaney 1.5 à frente do Hamlin. Vem com tudo para completar. E bandeira quadriculada verde e branca. E olha, Ricardo, o Almirola não foi ultrapassado, ó. Eu reparei isso. Eu reparei isso. No osso. E você vê que também o Hamlin não alcançou, né? Que engraçado. Né? É. O Marlon, só pra te responder, ele não tava testando o brinquedo novo, ele tava vendo o pupilo dele pra ter o acidente mais bizarro que eu já vi de um piloto virtual logo na largada. Foi isso que aconteceu. Até agora eu tô surpreso. O que aconteceu com o Hop naquela hora? Foi muito sério. Eu tomei um susto quando ele teve aquele acidente. Que eu falei, se fosse vida real, eu ia estar preocupado se ele tava bem dentro do carro. Faremos um Splash and Go e voltamos no piscar de olhos. Racing is life, automobilismo é vida.
Estamos de volta aqui na telinha do Racing's Life. Aí fechamos 1 hora de prova, pelo menos em bandeira verde e amarela. 135 voltas completadas, faltando ainda 365. Não chegamos nem na metade ainda. Tem chão, mas não vai chover, então tá tudo bem, né? O Júlio Faria falando de uma bola que eu queria até comentar. Acho que não sei se eu comentei antes, mas se eu comentei, eu vou comentar de novo. Sobre o Harvick ter que levar uma fisioterapia nas costas de tanto levar a Stuart Haas na costa. Mas vale mencionar uma coisa, que a Stuart Haas está num momento de transição. Porque, tudo bem, você tem o Kevin Harvick, que é um piloto provado de ser bom. Ele é forte, ele é um piloto bom, não tô negando, mas assim, ele hoje tem uma equipe, tá numa equipe onde você tem um Almirola que é um piloto mediano e que não vai fazer nada melhor que isso, e você tem 2 meninos estreantes. Ah, mas o Cole Custer não é estreante. Cara, NASCAR, quando o cara entra na Cup Series, você nunca vai chegar chegando na Cup Series. Isso não existe. Os caras da Cup Series são tão macaco velho que a experiência deles é tão superior que os caras que começam, eles demoram para florescer. Então eu já dei o exemplo, Chase Elliott, até o ano passado, ano retrasado, ele não tinha feito nada. Ele ano passado fez um campeonato decente e acabou sendo campeão pelo sistema de Championship 4 que a NASCAR faz em playoff. Mas se fosse pelo campeonato em si, ele não teria sido. Tá? Da mesma forma, William Byron, ele tá no 3º ano, ganhou já uma corrida, já tá no playoff, maravilha, parabéns para ele. Mas você vê que ele ainda não é o que se espera dele. O próprio Joe Logano, ele chegou na NASCAR com um requinte de ser um novo Jeff Gordon, e não era nada disso. No entanto, depois que ele saiu da Gibbs, que ele foi pressionado até a cabeça, foi para Penske, foi lá e ganhou o título. Então, sabe, é complicado, demora para esses pilotos jovens aparecerem. Então, e gosto ou não, metade da esquadra da Stuart Haas são pilotos jovens. Cole Custer, com 2 anos, e o Chase Elliott está começando. Chase Briscoe, desculpa, que está começando. Então, não dá, realmente, o Kevin Harvick, pelo menos por mais 2 anos, vai carregar a equipe nas costas. Ponto. Agora, eles precisam melhorar realmente a parte mais técnica para entregar um carro mais vencedor. Isso sim eu concordo. Mas se você não tem pilotos que deem bom, vamos dizer assim, feedback, isso só a experiência pode lhe trazer, aí realmente a coisa não ajuda. Tem que dar mesmo tempo ao tempo para que esses pilotos novos aprendam e aí consigam te trazer resultados de volta. Então realmente vão ser tempos bem complicados para Stuart Haas. E o Marlon Lutz falando que eu ia gostar dos monstros produzidos lá do Costinha. Cara, eu com certeza ia amar ver um negócio desse. E se eles estiverem na Imperial Endurance Brasil, talvez eu esteja na etapa de Interlagos lá. Então, poxa, você sabe falar quais são, eu vou lá ver, até faço uma matériazinha com eles. Opa! E o Bissoli põe na briga. Tá bom, né? Que briga. Já eu pus o link aí, Bissoli. A gente não vai conseguir colocar aqui no vídeo, infelizmente. Vamos para a relargada. E o Hamlin, Blaney na primeira fila ainda. Depois o Larson, Truex, Bowman, Byron, Keselowski, Buchinho, Bell e Elliott, os 10 primeiros, as 5 primeiras filas. Tudo pronto. Estamos na reta oposta. O carro madrinha vai deixando a pista. Nesse momento, vamos abrir a volta de número 141 na passagem. Tudo pronto. Reta principal, zona de reaceleração e bandeira verde. Chase Elliott lost 5 spots. They had trouble getting the right front wheel off. We're back under green. Remember, Denny Hamlin's car takes off really strong. Let's see if he does that again on this restart. But I think if I'm Ryan Blaney, don't let that, as long as you can keep everybody else back, let him go. You know you ran him down last time, probably going to do it again.
Hamlin vai se mantendo na primeira posição. Blaney vai sofrendo a pressão do Truex Jr. E também o Kyle Larson ali na disputa. Kyle Larson por fora, Truex por dentro. Costinho, eu entendi lá os projetos de rally. Bom, mesmo assim eu ia adorar ver. Ia tentar entender o que foi modificado, o que se ganha. Sou fascinado com essas coisas, definitivamente. That position this early, but sometimes you have to. So what do you do if you're William Byron right here? Do you let the 5 in or not? Depends on if you want that favor back later in the race. Yeah, if you need it. I think it depends on what kind of run the 5 of Kyle Larson gets off the corner too. But right now, I'm a little concerned these guys on the outside lane, and Larson's one of them, and his teammate Alex Bowen's behind him. When you run that many laps in that outside lane, you're abusing those tires a good bit. Can sometimes even change the balance of your race car. You can see that 5 right there. O Hamilton já abriu 7 décimos em relação ao Blaney. O Hamilton tá voando baixo, cara. Um dos favoritos aí a vitória. Ele e o Blaney, né? São dois, como já falou, aquela maneira do Blaney levar aí o Hamilton com 5 vitórias. Realmente são os caras mais fortes para talvez ganhar hoje. Olha a manobra do Austin Dillon. Ele tentou algum meio ousado, mas na verdade ele acabou se colocando numa situação difícil, né? É. De ficar por fora. E quase perdeu a posição ali pro Joey Logano. Olha lá, ele veio por baixo. Foi que manobra esquisita, cara. Ele tentou fazer curva por dentro, só que aquele negócio, ele freou tarde demais e acabou embarrigando a curva. Fourth place is Kyle Busch. Marches toward the front. That was a great pit stop that they had. Statistically, the fastest pit stop anyone has made all season. Okay, second fastest. Tu leu a mensagem ali do Fá Costa? Sim, eu já comentei. Eu até falei que eu gostaria muito de ver esses projetos e ver o que é diferente, o que causa. Eu não sou nenhum especialista em off-road. Na verdade, eu até falei, não sei se eu te contei, Costinho, minha mãe foi navegadora de rally também. O meu pai. Legal, meu pai cara. Meu pai, antes de eu nascer, meu pai pilotava rally lá no interior do Rio e minha mãe era navegadora dele. Tudo no Fiat 147. Mas a tua mãe nunca pilotou? Pilotou, ela já colocou gente, inclusive um rally só de mulheres. Que legal, cara. Meu pai até inclusive ganhou uma corrida. Mas assim, eu, Ricardo, nunca fui especialista em off-road. Eu sei alguma coisa de mecânica off-road, mas você vê que a gente estava falando do Dirt, você vê que eu aprendi mais do que falei, né? Mas eu não sou especialista em off-road, mas até alguma coisa a gente aprende, né? E eu tava pra te contar esse costinho da minha mãe. E assim, é uma coisa que eu não acompanho muito, mas um conhecimento nunca é demais, né? Eu vou gostar de conhecer. Com uma tarde pelo teu camisinho. Nossa, seus pais se conhecerem ali. Bem louco. Tá, mas a tua mãe entende alguma coisa de mecânica, ou daquela época, pelo menos? Sim. A gente brinca que minha mãe é uma caminhoneira enrustida. ela dirige bem pra caramba. Teu pai ainda é vivo? Não, meu pai morreu em 2004. Ah. Meu pai era outro motorista de... Nossa, eu acho que o meu lado piloto frustrado veio dele, entendeu? Eu sou um piloto frustrado. Meu pai era um ótimo motorista, assim, cara. E eu dirijo bem no estilo dele, até porque eu me acostumei a vida toda ele andando, ele dirigindo e eu andando, então tu meio que pega o jeito, né? Porque tu tá acostumado daquele jeito de pilotar. Só que a minha mãe nunca atinou, cara. Ela sempre teve medo de dirigir, cara. Era por medo mesmo, ela nunca se deu bem no volante. O Chris falou, o Ricardo não pegou a parte da família e se viu pela internet. Mas assim, na verdade, eu sempre quis trabalhar com chefe de automobilismo on-road. Mas eu nunca tive oportunidade.
recentemente... Olha a rodada aí do 23, o Boba Fett deu uma balançada ali na disputa. Disputa ali que liderada pelo Kevin Harvick na 19ª posição. Um bom replay. Ah, quiseram fazer um trio wide aí, ó. Quase sanduicharam o Harvick. Ele foi tocado pelo Lajoy, então. Ah. Nossa, é complicado. Também uma pista estreitinha dessa. Não dá pra fazer muita coisa. Ele tentou ir mais rápido pra tentar ganhar na aceleração, só que no final ele... Olha lá, vamos ver. Ah, não, ele foi encostado. Ah, mas acidente de corrida, nada de proposital. Aquela coisa de tô disputando posição, tá certo. E assim, eu sempre quis trabalhar com isso, nunca tive oportunidade. Tanto que eu fiz o curso de engenharia de competições para ver se eu, às vezes, conseguia não só aprender, mas conseguir trabalhar com isso. E agora, recentemente, eu estou fazendo isso com um compromisso virtual e estou amando. Fundo para eu estou amando. Está sendo a minha... Acho que se não for fazer no real, vamos tentar no virtual, né? E eu estou testando esses conhecimentos, estou aprendendo também, né? Mas está sendo bem legal. E eu tento trazer um pouco disso que eu aprendo no virtual também para vocês aqui nos comentários. Ah, cara, esse negócio de real é um termo muito estranho pra mim, cara. Acho que o melhor seria ter a corrida física e a corrida virtual. Porque se no momento que tu fala real, tu tem a sensação que o outro não é real, tá ligado? Depende do ponto de vista. Aí a sensação é que o outro não existe, né? O real que existe e o não real que não existe. Aí você bota aquela chamada de comercial de programa sci-fi, né? E pra você, o que é o real? Pá! Aí vem aquela cara do Morgan Freeman virando pra você. E pra você, o que é o real? Ele é bem a cara de fazer um negócio desse. Mas isso aí era o Lawrence Fishburne. Não, pode ser também. Eu pensei no Morgan Freeman porque não me veio a cabeça, mas pode ser também. Não, que o Lawrence Fishburne. É do Matrix, né? Que ele fala no primeiro filme que é real pra você. Então, um Morpheus. Você pode ver, tocar e sentir e... Now Chase Elliott beginning to pick up some spots here. Larry told us they had trouble getting the right front off, and he lost 5 spots on his pit stop. But Elliott now moving forward, he is plus 3 positions since the restart. Pessoal, eu vou fazer um convite para vocês de novo. Recentemente, né, foi nessa semana, eu gravei com o Matheus Pucci do Ressaca F1 um podcast onde nós falamos da vida fora da Fórmula 1, bem como de Fórmula 1, claro. Vi uma papo de 1h30 muito divertido. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Quem tiver com paciência de ouvir o podcast, ouvir minha voz por 1h30, como é que não é só eu que falo, mas enfim, se quiser acompanhar, segue aí. Foi muito legal ter gravado isso com ele, foi uma experiência sensacional. Espero voltar num dia, porque foi muito louco, muito legal mesmo. So Bowman to 4th, bringing Larson with him to 5th as they pass Kyle Busch. Olha o buchão aí, ó. A pintura diferente, o carro laranja e preto. Gostei dessa pintura, cara. Ficou legal. Gear Range, de vez em quando ele vem com essa pintura diferente. Tem uns degradêzinhos ali, achei legal. You can feel it. It's that just least little bit. We saw it in the wheel with Kevin Harvick, how much more wheel that he had to put in it, half a tenth. Not being able to get down the throttle and spinning the 40 na Twitch nesse momento, 6 no YouTube, perdão. Valeu aí, galera. Sempre agradecendo o pessoal que tá aqui com a gente. Deixa eu botar aquele link também no pessoal do YouTube. Eu sempre boto ali.
Oh, Ryan Preece Não, off the eu pace. vou He botar was aqui in the top no chat. dozen, and now that car, maybe it dropped a cylinder. Alternator trouble is what we're hearing on Ryan Preece, who had a great race going to this point. Ih, tem gente aí na pista, o Preece. Let's check with Larry. Yeah, Mike, let's look at the subway right Tá, mas now. é problemas ou já tá abrindo a janela de combustível? Short tracks in general. Ou de Tá pneus? cedo ainda. Tá cedo ainda. Combustível não, na verdade, pneus. Mas mesmo assim tá cedo, né? O ideal é você dividir o estágio em dois, ou seja, 65 voltas de estágio pro pit, né? O combustível aqui, só para informação, ele dá 150 voltas, ou seja, dificilmente você vai ter um negócio de tática de combustível aqui, mas os pneus sentem. Depois de 90 voltas estão na capa da gaita, como diz o nosso gaúcho aqui, e realmente depois do tempo ele começa a perder um pouco de desempenho. Não é uma queda de desempenho, como eu costumo falar do pneu verde, o pneu mais meia-vida, que tem aquela queda abissal de desempenho. Não é assim. Mas a perda é linear, mas depois de um certo tempo ela fica grande. Então, por isso, 90 voltas é o limite antes do pneu deixapar, e 65, 70 voltas é o ideal, pensando em um compromisso de desempenho e durabilidade. Tá, e os pilotos, eles andam com o tanque cheio ou eles andam um pouquinho mais leve pra compensar? Mas eu não tô cheio. Porque se um tanque é pra 150, tu sabe que vai parar depois de 65 voltas ou 70 voltas. 80, não dá pra botar o tanque pra 90 voltas, 80, porque tu larga com ele mais leve, né? Então, você não vê, como eles têm aqueles 2 galões lá, de 9,35 galões cada, você não sabe se eles estão cheios ou não, né? A gente nem tem como saber. Provavelmente eles não podem ir até a boca, talvez. Mas eles vão com o carro relativamente cheio, talvez com 15 galões, sabe? Um negócio assim. Porque é vantagem, não, já que eu vou ter que parar antes de fechar a janela de combustível, o combustível inteiro, eu boto menos, aí eu ganho, com um carro mais leve eu ganho velocidade, né? Mas também tem uma coisa, o carro muito leve acaba sendo um problema, porque o NASCAR é muito traseiro, né? Ele é um carro muito dianteiro, ou seja, ele sai muito de traseira. Então, você colocar bastante combustível te ajuda a dar sustentação traseira, entendeu? Tem dessa também, né? Isso é uma característica que eu estou muito curioso de ver como é que vai ser o Gen 7, o Next Gen, o carro do ano que vem. Porque agora você não tem mais aquele trambolhão da suspensão traseira, que é aquele sistema de alavanca anos 60, né? Que é o que eu tenho no NASCAR hoje. Então, eu não sei como é que eles vão reagir, como é que vai ser o equilíbrio da traseira e da dianteira pensando nisso. Eu acho que vai melhorar muito isso aí. Mas eu queria saber até onde. E até onde vale a pena você encher o tanque para isso? Ponto de interrogação. É uma curiosidade que eu tenho. O Elton Camesim falando, é melhor essa pintura que a árvore de Natal da M&M's. A gente tá falando do Kurt Busch, tá? Não do Kyle Busch. O Kyle Busch está com sneakers. Um roxinho. O buchinho, o buchão. Isso é culpa do Lorde Lago. É o Lorde Lago. Sei que ele não assiste com a gente, mas a gente sempre deixa um grande abraço. Todo mundo é fã dele aqui. É um cara da mais alta simpatia, do mais alto calibre, assim. Ah, mas ele sabe da nossa existência, né? Ele tá ligado. Eu acho que ele sabe quem é a gente, mas ele pode não ver com a gente. Ele não deve acompanhar a corrida, mas ele tá ligado que a gente existe. Sim, sim. Eu até hoje me arrependo um dia num encontro que ele marcou que eu não pude ir, mas eu tinha que ter dado um jeito de ir. Porque ele marcou um encontro com o pessoal aqui de São Paulo, eu devia ter ido. Mas bem, o Elton Cabecinho estava falando que na primeira corrida da Xfinity teve alguns pneus furados, foram por desgaste ou detritos, mas furaram muito cedo. Por que, Elton? Porque choveu e tirou toda a borracha da pista. Então, quando a pista não está emborrachada, o pneu aqui você lixa, literalmente. Como o carro escorrega muito, e como escorrega, você lixa o pneu. Então, a banda de rodagem vai embora que nem água. Então, deixa até aqueles... A gente fala de macarrãozinho, mas deixa até uns talacos de borracha, de tanto que escorrega. Então, o primeiro jogo dessa pista verde, por assim dizer, sente pra caramba os efeitos. Aí depois que a pista vai emborrachando, você vai criando mais aderência, ele escorrega menos. Escorregando menos, ele acaba durando mais, né?
Então, como você viu, o primeiro da Xfinity foi um terror para terminar o estágio, mas depois você vê que depois que ele criou o trilhozinho, foi lindo, e você vê que até que os Cup Series agora, que usam o mesmo pneu, estão rodando muito bem, né? Ryan Blaney, your leader at lap 184. Now Denny Hamlin has fallen back just a bit. There's a lap car. E ô Ricardo, acho que vai todo mundo parar ali na metade ou vão esperar uma amarela? Vão ter os que esperam amarela, vão ter os que vão parar na metade. Agora vai ser a festa do caqui para isso. Porque realmente você não sabe quem está pensando o quê. Tem gente que lá atrás que vai tentar ficar para frente para tentar fazer essa parada o mais tarde possível. Se tiver uma amarela, ele compensa a volta. Entendeu? Tem gente que vai parar, os rápidos provavelmente vão fazer meio a meio porque tem um carro mais rápido, mas eles correm o risco de se tomar uma amarela, claro, que vão estar 2 voltas atrás. Então tudo pode acontecer nessas táticas. Então não houve uma variação bastante grande entre os que vão tentar o normal ou os que vão tentar o risco. É que é um arriscado, né? Porque se tu para, tu tem a certeza que tu vai perder 2 voltas, mas tu não tem a certeza que tu não vai recuperar logo. Agora, se tu ficar na pista até esgotar lá, até não aguentar mais, digamos, até uma volta 90, até uma volta 100 do stint, pelo menos tu tem uma chance de talvez não perder volta, né? Então, esses são os dois seus contras e prós, tá? Se você para na volta 65, no meio, vamos no meio assim que eu falei, o meio do stint, você aproveita melhor a característica dos pneus, ou seja, você vai andar rápido, aproveitando melhor o desempenho, compromisso de durabilidade e desempenho, mas por outro lado, você corre o risco, se tiver uma amarela, você está 2 voltas atrás. Aí você só recupera uma. Por outro lado, quem for até o fim, vai estar rodando, olha, eles estão rodando 21,3, 21,5 agora. O pneu novo você vai rodar 20 baixo, ou seja, vai tomar um segundo e meio por volta. Então, você vai estar rodando um segundo e meio por volta, ficando mais tarde. Uma hora você vai ter que parar. Aí, se não houver amarela, quando você voltar, você vai voltar muito mais atrás. Tá? Então, mas aí você pode ficar mais um pouco e tentar o risco. Vou tentar esperar amarela. Se tiver amarela, eu me dei bem. Se tiver amarela, eu me ferrei. Entendeu? Tudo tem seu pró e seu contra. Aí resta saber quem está pensando no que isso aí. O Juvencio me fez lembrar agora do Butch falando do macarrãozinho, né? Macarrãozinho, marbles, bolinha de gude, politas, como diz o nosso gaúcho aqui, sei lá, resto de borracha, o que você quiser, não entendeu a ideia, né? Bolita. Aí isso nunca falaram bolita? Não falaram não. E eu não sei se bolita é em todo o Rio Grande do Sul, eu sei que aqui no interior, aqui no litoral, que se falava muito, né? Não sei se é só aqui ou se é no Rio Grande do Sul todo, aí eu já não sei te dizer. Mas a gente também conhecia como bolinha de gude também, os dois jeitos. O Júlio Faria falou que o carro 96 da Gauss Brothers, que ano passado teve o Soares, né? Esse ano corre com o Ty Dillon, só está participando de algumas provas, sim, só de algumas provas. O Ty Dillon não conseguiu patrocínio para o ano inteiro. Tanto que ele perdeu a equipe dele, esqueci a equipe do número 13, ele saiu da NASCAR porque não tem patrocínio. E ele não tem patrocínio para o ano inteiro, tá? Então por isso que ele está correndo só algumas corridas. Inclusive ele anda falando que talvez ele possa estar acabando a carreira dele, porque ele não está conseguindo patrocínio para continuar. Tá? Ele não está numa situação bem complicada na NASCAR, porque ele vai correr em Talladega com 54 na Kips, e na Xfinity ele acabou o ano já. Ele vai ter mais algumas coisas na Cup. Ele está realmente com perigo de realmente não ter tendo uma carreira na NASCAR. We had it. I mean, obviously won this race, and Kevin ran well. We all ran in the top 10, and last year we struggled big time. Aí 64 voltas pro final do segundo start, então estamos no meio. Agora é o meio. Agora vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Quem é que para, quem é que não para, quem é que espera, quem é que não espera. Bom, as primeiras 5 voltas eu acho que o pessoal meio que vai ver o que vai acontecer, né? Então não é aquele negócio. Quem vai entrar? Quem entra?
Porque pode estar naquela coisa. Se você entrar, eu entro. Aí um fala, se você entrar, eu entro. Né? E o outro fala, mas se tu não entrar, eu também não entro. Pois é. Aí pode ser isso também, né? Sim, isso que eu falei pode não soar muito lógico, mas tem muita gente que faz, tá? Não é a tática ideal pensando na coisa matemática, mas tem gente que faz, tá? Então, quem sabe? Vamos ver, já deu 70 voltas de stint, ninguém parou ainda. Ricardo, mudando um pouco de saco pra mala, visualmente não tem muita inclinação, né, aqui nesse autódromo aí. Mas pela informação que eu tenho, são 12 graus de inclinação nas curvas, mas não parece ser tanto, né, cara? Realmente, não parece. Não parece, mas você consegue ver, na verdade, quando você está dentro do carro. Repara pelo curtinho agora. Até aí você consegue ver um pouquinho, tá vendo? Mas é porque tem inclinação na reta, por isso? Aí a diferença é menor, não. Aí perde a sensação? Na verdade, não tem inclinação na reta. A reta é flat aí. Tá? Porque, por exemplo, Bristol é bem inclinado, mas a reta também é inclinada. Então a diferença não é tanto como se fosse reta a reta, entendeu? Na verdade, a diferença de inclinação em Bristol é muito maior de reta aí. Sim, mas se Bristol fosse plana, as retas, ia dar uma sensação muito maior de inclinação na curva, entendeu? Quando fosse ver uma câmera on-board, por exemplo. Sim. É que lá já é uma inclinação pesada, então você já sente bem. Aqui é metade da inclinação de Bristol, tá? Então você vê, olha como você consegue ver. Não, eu vejo que é inclinado, mas a sensação é que é pouco inclinado. O Old Ben Joe tá falando assim, antes que passe batido, muito obrigado por trazerem pra PTBR a narração de comentários da NASCAR. A gente que agradece por isso aqui, tá? E abre alguma forma de contribuirmos financeiramente com vocês. Cara, a gente não pode fazer isso, na verdade. Vou evitar o processo, né, cara? Aí a gente vai estar dando na cara dura que nós estamos ganhando dinheiro com isso aqui. E aí vão ferrar com a gente, cara. Infelizmente não dá. Um monte de gente pergunta pra nós sobre isso, né? Não dá. Antes, menos ainda, né? Se bem que agora a gente não tá transmitindo nada, né? Só áudio. Agora, mas antes era mais complicado. Até o ano passado, sim, aquilo lá. Aí lá era complicado. Aí, tipo assim, a gente deixa escancarado que nós estamos faturando grana em cima, né? Agora não. Mas se quiser fazer alguma doação pra gente aí com equipamento, com microfone, essas coisas do tipo, a gente aceita doação de equipamento, cara. Acho que seria mais útil do que grana em si, né? Nesse caso. Não, sim. Tô ligado, não precisa ver via Twitch. I tell you, that Ford Mustang is bad fast. On a long run, we talked about that front run speed. You gotta navigate that. You gotta massage it a little bit. Hold on to it. Keep those cars behind you. O Ricardo precisa de um microfone mais melhorzinho ali. Se tu quiser doar um pro Ricardo, a gente passa o endereço dele tomando um microfone. Eu tô com um bom microfone aqui. O Yuri também tem um bom microfone. Quem tá precisando agora, o melhorzinho é o Ricardo. Tiver um microfone USB para passar para ele, um legalzinho aí. Aí a gente aceita de bom grado, cara. Cara, o problema da vaquinha é que o valor mínimo lá é R$25, é muito pesado. É muito pesado. O Ricardo Canezinho. É disso que eu tô rindo. Ainda foi aquele... Thank you very much. O Ricardo tem que ficar 2 metros de distância.
É que, na verdade, o que acontece? Eu escuto com fone de ouvido, eu acabo falando alto porque eu perco a referência da minha própria voz. Então... Eu sei como é que é. Mas, por exemplo, o meu microfone tem retorno. Eu uso o microfone, o meu fone, eu coloco nesse microfone. Então eu tenho retorno do que eu tô ouvindo. Então eu sempre sei o meu volume. O problema é que se eu começar, eu ter me retorno, eu vou ser aquele sanduíche ixi. Eu prefiro não ser. Não, mas não tem delay. Ah, sem delay? Não, sem delay nenhum. É uma maravilha. É que, na verdade, esse aqui custou uns 600 e pouco. Ele é um Zoom H1N, que é um microfone Zoom daqueles os mais simples, né? Uhum. Não, tem uns de 3 mil reais. Esse meu é de 600 e pouco, mas... Como é que ele é? Na verdade, ele é um gravador de áudio. Ele é um gravador de voz, tanto que tem entrada para micro SD. E quando a gente pluga no USB, no computador, ele se transforma num microfone para computador. Então aí eu utilizo o computador ele como se fosse um microfone. Então, se eu quiser utilizar um programa do computador, como um Audacity, eu consigo gravar minha voz, assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Eu queria muito. Outro dia eu fiz uma live com o Rodrigo Matar e o Rodrigo Matar tá com um headset muito bom. É o headset mesmo, é o fone e o microfone de lado, assim. E a tem voz headset bom, tem headset bom, cara, mas é difícil achar um bom. E geralmente são bem caros. Eu queria ver quando que sai um negócio desse, entendeu? Pra fazer um negócio. Pra mim seria muito mais interessante que ter um microfone de mesa. Hoje eu tô com microfone de mesa. Sim. Mas esse microfone de mesa ele é instalado na entrada P2. P3, no caso, que a gente faz a adaptação. Eu tô com fone P2 e o microfone P2, os dois num adaptador. Sim. Foi a melhor maneira que eu consegui te fazer, né? Sim. O Eldorado tira o escorpião do bolso. Se você soubesse o quanto que eu tô vivendo por mês, você entenderia por que eu tô vivendo com equipamento de 1996, tá? A coisa tá feia pro meu lado, vou ser muito honesto com você, não é escorpião. Eu sou chato com dinheiro, mas a coisa tá bem feia pra mim, por isso que eu tô bem... O Augusto Bacin dizendo que tem um bom que é os Turtle Beach, mas é caro, foi o que ele falou. Eu nunca ouvi falar. Caro quanto, Augusto? Só pra eu ter uma ideia. O que é o caro? É 300? É R$1.000? O que é? É isso que eu quero, só pra ter uma ideia. Eu não tô dizendo que seja caro, só quero ter uma ideia. Eu não procurei, nem pesquisei. É muito difícil tu achar um P2 bom. Quando tu pega um microfone de USB, aí sim, tipo, as chances de ser bom são maiores. Microfone bom é aquele do Thiago Alves, né? Que tá 1.000 e poucos pila. Então encosta nele, ele fica mudo. Encostou de novo, é bem mais prático pra mutar o microfone. Por exemplo, consegue mutar ele mais rápido, não tem que pegar mouse e ficar lá procurando o negócio pra mutar, por exemplo. Cadu, não apareceu a marca. Não, a gente tá bloqueado aqui, vocês não vão conseguir mandar link. Aqui vocês não vão conseguir botar link. É que pra mim o ideal seria mesmo o headset. Ponto. Sim. Mas o problema é que pra ter um bom microfone mata, né? Eu precisava realmente de um headset com um bom microfone. É que assim, tem, mas é assim, os bons são caros com certeza. A questão é tu achar um mediano que tem um bom áudio e tem que ser USB. O problema é esse, cara, é que o headphone, a maioria é P2. Não, exatamente, eu tenho um USB aqui em casa. Se bem que tem uns que são Wi-Fi, né? São Bluetooth. Só que, por exemplo, eu tenho um fone aqui, um sem fio, que ele também tem microfone embutido. É um da Philips. O áudio dele, o fone dele é muito bom. Agora, o áudio não é tão bom. Tanto que eu não uso ele como áudio.
Eu vou depois, inclusive, Manuel, eu queria fazer um teste. Eu vou tentar, como eu mudei de computador, né, por causa daquele problema no final do ano, ainda por cima, do nada eu tive que trocar de notebook, meu notebook morreu no começo de novembro. Eu tô pagando ele ainda. E o que acontece? Eu vou testar, aquele telefone todo coloridinho, ele é USB. Eu vou testar ele depois, daqui a pouco eu faço um teste de como é que fica. Aquele que discoteca? lá, O discoteca? Vou testar ele, como é que vai ser. Também acho que não vai mudar nada, mas... O Jorge Gabriel perguntando quem venceu pro estágio foi Denny Hamlin. Não, foi o Ryan Blaney, né? Ryan Blaney. Ih, o Blaney. Blaney vem ali perdendo algumas posições. Perdendo não, tá vendo lenta, perdendo. Os retardatários estão recuperando a volta em cima dele. Mas a galera não parou, né, Ricardo? Ninguém parou. Então tá todo mundo na mesma balada. Bom, mas se tá todo mundo com pneu ruim na mesma balada, então tá todo mundo legal, né, Ricardo? Se for ver nesse ponto. Tá durando 100 voltas já. Eu digo com 90, porque ano passado eu vi corridas que o pessoal com 90 tá pedindo água. Mas o pessoal aqui hoje tá com 100 voltas, vai completar 100 voltas de stint. E o bichão... Tudo bem, então rodando 21. É que aí todo mundo fica mais lento e todo mundo no mesmo ritmo e vamos cuidando do pneu, né? É isso aí. Isso mesmo. Because of the shape of the track. I always thought of Martinsville as 2 drag strips connected by 2 U-turns. É que se tá todo mundo com o pneu gasto, é a mesma coisa que tá todo mundo com o pneu bom. A não ser que estoure o pneu aí, fure um pneu por conta do desgaste, mas... É aquele negócio, não é que o pneu tá bom, tá todo mundo na capa da gaita, mas os caras estão sobrevivendo, né? Mas é interessante, eu não esperava ver os pneus mais 100 voltas, 100 e poucas voltas. Tá sendo uma surpresa pra mim, não vou negar. And that's why you saw Martin Truex move over, give up that spot, because he knew he wasn't going to be able to keep that up. It only is going to just keep compiling worse and worse and worse. Here's Suarez with a dive bomb move to get a lap back, and as Blaney crosses the line, let's crank it up for you. If it goes like that before a lap, then he wouldn't be in bad shape. Copy that. Stick with on right there. I clear the 20. 28 voltinhas para o final do segundo estágio. Estamos na volta 233. Falta 17 para chegarmos na metade da prova. Maluca, eu ia falar isso. Confirmou a Indy. Procede isso? Não procede. Ela não confirmou ainda. Estamos falando que amanhã, meio-dia, vai haver a confirmação. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu consultei uma fonte que conversa diretamente com o Carlo Gantia. Ele ficou muito quieto esses dias. Então, das duas, uma. Ou ele realmente fechou a coisa e não tá querendo falar pra ninguém. Ou não é que ele não queira, não pode. Não pode, não sei. Mas também ele pode, na verdade, não ter nada fechado ainda. É que como veio do GP... O GP é meio complicado, né? Pois é, você acredita desacreditando. Então, então eu prefiro não opinar, mas eu tô achando sinceramente que dessa vez é sério, tá? Dessa vez é sério. Mas o que dá pra dizer é que tem grandes chances de ir pra cultura mesmo, né, Ricardo? Isso não dá pra descartar, não. Eu acho que a que mais tem chance é a TV Cultura. Já pegou a Fórmula E, tá fazendo um bom trabalho com a Fórmula E. Tem espaço na programação. É a única, né? Única chance. É a única chance. Tá? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Você sabe quanto que a Cultura tá pagando pra Fórmula E? Não. 0. Tá, mas aí tem os patrocínios, né? Então, eles vão ganhar apenas em publicidade.
que normalmente a emissora paga para ter o sinal. No caso, vai ser de graça com divisão de valores na propaganda. Tá? Então vocês verem que como o caso da cultura é bem diferente. E eu não sei que tipo de acordo eles vão fazer com a Indy. Tá? Se é que eles realmente fecharam. Tá, mas aí tem os patrocinadores que vão bancar o custo, né? Se tiver, né? Sim. Porque, por exemplo, a Fórmula E até agora não teve um que pagou. E detalhe, o que passou hoje na TV Cultura na corrida de domingo agora de manhã? Passou a missa de Aparecida. Eles passaram em VT a segunda corrida. Tá? Ih, olha o Cold Wear aí, ó. Furou o pneu e tá vendo o mundo ao contrário. Amarela. Ah, agora a galera para. Para porque isso aí é pneu já da capa da gaita. 20 voltas. 110 voltas. É, que quem para não perde volta, então vale a pena parar agora. Não, com certeza vai parar, não só pelo pneu tá na capa da gaita, pelo fato do pneu tá, como furou. Sozinho, ó. Sozinho. Furou. É isso que eu tô falando. O pneu, lembra que eu falei de 90 voltas? Foi o que eu vi ano passado, vi gente furando com 90 voltas, esse ano furou com 110. Tá? Mas mostra que realmente 110 já começa a ser meio limite. Ele não consegue voltar. Olha ali, o Augusto, o pneu tá no farelo da borracha. Olha o Marlon Lucas, ó. Qual foi a fonte que consultou? Arial, Times Roman? Foi Calibre, que é do Word lá. Ah, Calibre. Calibre. O Júlio Faria dizendo que a TV Cultura cogitou a Fórmula 1, mas não tem, acho que a TV Cultura nem tem grana pra fazer. Tem que ser estilo que nem a Band fez, o patrocínio paga tudo. Isso. É que a Fórmula 1 tá cobrando muito menos que cobrava nos tempos de Globo, mas a Cultura não tem essa grana. Não tem. Cultura governamental. Não tem. Mas é uma emissora pobre se comparar com Globo, com Band, ela é bem simples. Com toda certeza. E eu vou dizer, cara, a Cultura acho que é o canal aberto que eu mais curto, cara. É bem antiga, porra, a Cultura tem quantos anos? 40 anos? Por aí. Desde os anos 70 já tinha TV Cultura, eu não era nem nascido, já existia TV Cultura. Olhava lá Tintim, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo. Só os programinha clássicos, né? O Doug, lembra do Doug? Sim. Gloob, Sim. Inclusive eu conto, lá no Rio é TV educativa. Mas muitos desses programas, é que eu não via, mas muitos desses programas passavam, eles pegavam da Cultura de São Paulo e passavam na TV Educativa do Rio. Fazer alguma parceria. Sim, normal. É bem comum isso. E não sei se ainda tem a TVE, que era um monte de parceria com a Cultura, né? Vários programas passavam numa e na outra. Isso, a TVE do Rio de Janeiro, que chama de TV Educativa, TVE. Aqui a gente chamava de TVE, mas não sei se de repente era educativa, mas a gente chamava de TVE. Tanto que o logo pode ser o mesmo nome com organização diferente. Mas é tudo a mesma coisa. Augusto Bacinho, passava o Mundo de Bikman. Aliás, é o meu programa de ciência favorito, tanto que é que o meu canal geek lá, que eu fiz um trocadilho com o Mundo de Bikman, né? Eu fiz o Mundo de Geekman. De tanto que eu gosto do Mundo de Bikman. Aí quem quiser conhecer o meu canal lá de cultura pop, o Mundo de Geekman. Teletubbies. Não, o Jorge Gabriel, mas nada supera a abertura do Thundercats e mesmo a corrida da NASCAR. Só o Race Life pra você, meu querido. Aquele do rato Dexter. Não era Dexter o nome dele. Assim me pegou. Como eu falei, eu não via. Era Dexter. Acho que não era Dexter, não. Lester. É o Lester com L. E o Mendiol falou uma verdade. Passa o Mundo de Bikman agora na Loading, que é o canal que tomou o lugar da MTV, né? No local da TV aberta.
Ele tomou... Não, desculpa, TV aberta. Ele deixou de ser aberta faz tempo. Mas na TV a cabo ele tomou o lugar da MTV e fizeram o Loading. E que é um canal bem geek mesmo. Tem anime, tem competição de virtual, de LoL, League of Legends, essas Se eu não me engano, deu na Tooncast também o mundo de Bigman, né? Sim, teve uma... Era Tooncast ou eu tô confundindo? Então, Boomerang também. Boomerang, o antigo Boomerang. Que agora o Boomerang virou canal de desenho novo de novo. Então... era Boomerang e mudou, tá. Então era isso. Era agora o que o Boomerang ocupava agora é o Tooncast. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que também passou na Cartoon Network, também passou o mundo de Big numa época, não passou? Passou. Passou também, na verdade, passava na Warner. A Warner passava o mundo de Bigman em determinados horários. No antigo nas origens do canal Warner, ela passava. Isso final dos anos 90. Entendeu? Eu lembro que eu adorava a Warner nessa época. E o Jorge Gabriel, olha isso aqui. E eu agradeço por isso, porque essa semana foi meu aniversário e essa abertura do Thundercats, no meio da coisa, ele contou 2 horas. Parabéns, Jorge, eu não sabia. Parabéns pra você, cara. Aproveita que não é transmissão oficial, a gente pode brincar bastante, né? O dia que a gente fazer a transmissão oficial, não vou poder brincar mais tanto, assim. Só uma coisinha aí, o Mano Lucas falou que nenhum canal passou Adult Swim. Tá passando na Warner, viu? Todos os dias, segunda a sexta, lá pelas 11 horas da noite. Não é o mesmo Adult Swim daquela época, mas tá passando. Eu nunca assisti. Passa aquele... esqueci o nome daquela dupla que passa na Netflix. Rick and Morty, passa lá também. Tudo pronto para a relargada e... bandeira verde! Aí o Blaney e o Hamlin. Os dois favoritos para vencer a prova. Estão chegando no finalzinho do segundo estágio. Aí o Bowman, o Buchinho, o Chase Elliott disputa pela 4ª posição. Olha o Hamlin e o Blaney, quase o toque. Dá uma balançadinha o Blaney. Viu, mano? O Elton diz que é o rato é Lester. Dexter é o cientista do gato Félix. Não, eu falei que era Lester. Então, Jorge Gabriel, o Adult Swim tinha antigamente passado na Cartoon Network. Olha o toque ali com o Austin Dillon. Mas hoje tá passando na Warner com outros desenhos. 10 voltas. Blaney e Hamlin. Olha a confusão ali atrás. Quase uma amarela. Veio a amarela, agora veio a amarela. Tem que parar mesmo porque o pneu dele tá bem... Falta saber quem é que ficou na frente desses dois aí. Boa! Aqui tá Blaney. Vamos confirmar. Que tem que ver na hora que deu a amarela, né? Xiii, Joey Logano punido por excesso de velocidade no pit stop. Jorgito dizendo que acertaram o Nilmão. Não, ele que rodou, ninguém bateu. Bateram depois, só se foi depois. Isso aí foi o contato com o Gil Benedetto da Massa. Ó, ele perdeu... Ele acabou encostando lá com o Mirola, o carro bem que rodou e o Gil Benedetto salvou a vida dele. Ele encostou porque ele escorregou, né? Salvou a vida dele pra ele não rodar. Só que o Gil Benedetto tadinho aí, ó. Até que o pessoal tá comportado, né? Convenhamos. O outro carizinho acertaram, não corrigiram ele para não rodar. Pois é. Será que dá tempo de voltar para a disputa do segundo estágio? Complicado. Olha quem é o cachorro sortudo aí. Cachorro feliz.
O Júlio Sérgio Lago falando Style. falando do coitado do Benedetto, tava dias contados no meio da Penske, no meio Penske ainda se envolve em acidente. E pior que essa semana faleceu a esposa de um dos Wood Brothers. Com 90 e tantos anos, ela faleceu e eles estão de luto em homenagem a ela. E para completar, tem essa batida do Benedetto, que pena. Let's recap. Last night, one caution flag. Couple cars got together in the back. O do Mendel tá falando sobre a Star Plus por causa da Fox, mas já existe o Fox Premium, tá? Que é o Star Plus que você tá perguntando. É Fox Premium. Já existe, tá? Opa, lá. Aquele microfone vermelho, cara, da HyperX, tá 999,90. Meu Deus. Nossa, diz que o Fox Premium morreu com coisas da Disney. Vamos esperar, né? Ele já tem o pop filter embutido. É que ele é muito prático, né, cara? Ele é muito prático, tu não precisa nem falar grudado nele. Legal. E ele tem uma rotação de 360, então se tu vai fazer uma gravação que tem 4 pessoas, tu vai fazer uma mesa redonda, bota ele no meio e ele capta todo mundo igual. Nossa, que bem louco. Meu, esse microfone é muito bom, cara. But, you know, you're trying to maintain that position. You are going to crowd that guy on the inside, but you're going to take some risks doing it of potentially getting damage to that left rear and even worse, cutting it down. Yeah, I like the crew chief's comment right there. You know, add a little fuel to the fire. Hey, man, I ain't worried about his car. Do what you got to do. Now, to determine the running order, when the caution waves, we go back to the Ô, pessoal, quero perguntar pra quem tá aí na transmissão. Bom, o Ricardo vai explicar e depois eu pergunto. Deixa eu ver o que é. Ah, no momento que a amarela foi dada, olha como é que tava a posição. O Blaney na frente, por isso ele tá na frente aí na bandeira amarela. Vai ter verde, ó. Vai ter verde antes do final do segundo estágio. Queria perguntar se alguém tá assinando aquele serviço da Fórmula 1. Que aí tem um dos planos que eu queria saber qual é o plano que tem as corridas clássicas lá, as antigas lá. Qual é o plano que é o mais básico, é o segundo e o valor. Se alguém sabe, por favor, me avisa aí. Eu acho que o 27,90, que é igual pra todo mundo, tem tudo. Tem Tectal, tem corrida antiga. Eu acho que é tudo mesmo, viu? 27,90 por mês? Isso, ou 279 por ano. As antigas é o mas o que é antiga até qual época? Ah, faz pergunta difícil, não vai. Tipo até 2019, por exemplo, 2020. Sim. Eu pensei que você quer saber dos anos 50, não aí sei. Pra ter as corridas atuais, aí é mais caro? Não, é isso que eu queria saber. Preço só, pra tudo. Ah, é que tem mais de um plano, não tem? Eu saiba, não. É um único plano? Sim, senhor, até onde eu sei. Ah, é que tem o mensal e tem o anual, né? Isso, então, o anual é o seguinte, você tem duas mensalidades de 27,90 o mês ou 279 o ano, ou seja, se você paga o anual, você tem duas mensalidades grátis, entendeu? Você paga só 10, Mas que eu entendi, tem tudo, entendeu? O Nathan Sarriun, que faz o podcast R Final, a gente conversa bastante sobre Fórmula 1. E ele tava me contando que é assim mesmo. Ele disse que ia adorar o Tech Talk lá que tem lá. Eu acho que ia adorar mesmo. Mas a ideia é essa mesmo. É um plano só e você tem tudo. Acesso a tudo. Só que a corrida não tá em português, tá? Se você quer ver a corrida lá, é em inglês. É a transmissão Sky Sports. Tá, mas eles estavam falando de transmissão da mesa da Band, a mesma narração da Band. Não. Não teve ainda? Não tá tendo. Será que é por enquanto só? Não sei, aí você me pegou. Eu achei estranho não ter, porque você falou que ia ter. Vamos lá, depois a gente conversa. Tudo pronto. Bandeira verde! 2 voltas para o final do segundo estágio. Olha a rateada do Hamilton, ó. Foi mesmo. Perdeu 2 posições na relargada. O Blaney tá se mandando, junto com o Truex Jr. Olha a escorregada ali do Hamilton. Estão brigando os dois ali lado a lado. Sai mais lançado o Hamilton. Agora sim, a última volta do primeiro estágio. Hamilton vai se mantendo na segunda posição.
Chase Edge tenta dar uma ida por fora ali do Bowman. E agora as curvas 13 e 4 para os dois primeiros colocados. A rachada do Blaney. Olha lá o Hamilton, a disputa lado a lado. Bandeira quadriculada, verde e branca. Vence o Blaney. Que chegada de estágio. Sensacional. O Fá gosta de áudio da Band, ó. Pois é, a corrida passada foi em inglês. Acho que eles estão ainda arrumando isso, então. Porque eles estavam confirmando, eles tinham falado que ia ser os áudios, a mesma transmissão da Band. Uhum. É que assim, cara, pra quem olha, eu, por exemplo, pra mim não vale a pena porque eu tenho a Band. Olha a Band, eu vou pagar o troço. É pra quem realmente gosta de ver em celular, entendeu? Ou pra quem viaja bastante, coisa assim. Isso. Ou, por exemplo, quer ver tudo em inglês. Ah, também. Também. Eu vou sair por 15 segundos, eu vou fazer um teste aqui. Eu já volto, tá? Coisa rápida. A carezinha passou 5 minutos, o Ricardo não voltou. Deixa eu dar uma animada aqui. Two stages Aí nós temos as paradas, aí tá o Truck Júnior. Voltou, Ricardo? Tá vivo? Ricardão morreu. Teste. Tá, te ouvindo. Opa. Escutou? Tô Não. ouvindo. Voltei? Tô te ouvindo, sim, voltou. Voltei. Como é que tá a coisa? Tá melhor? Tá pior? Não vi muita diferença, não. Não? Tô fazendo um teste, eu tô botando aquele de USB que eu tinha. Aquele que é o discoteca? Isso mesmo. Tá, a mesma coisa. Beleza. Eu acho que tá até um pouquinho mais limpo, cara. Mesmo? Tá, Um pouquinho mais tá limpo? um pouco mais limpo. Tá um pouco, o áudio tá um pouquinho mais cristalino, não sei se você me entende o que eu quero dizer. Sim, sim, essa é a ideia. Se tá melhor, é a ideia. Porque é um headset pra mim é até mais fácil. Não, por mim tu ficava usando isso aí. Então, pronto.
Vou ficar com ele. Tá de segunda ordem. Se você tá um pouco mais alto, deixa eu botar lá no Discord. Eu vou baixar um pouco o meu volume de entrada. Como é que tá agora? Melhorou? Tá bom, cara. Pra mim tá ótimo. Tá. Então, beleza. Então eu vou ficar usando ele doravante. Juvencio Carteiro e o Laranjovski que não pararam. Na verdade, uma galera não parou de fato, entre eles, como ele falou, o Keselowski e o Hamlin. Mais William Byron, Tyler Reddick, Kurt Busch e o que tá aparecendo aqui é que o primeiro colocado desse pessoal que parou é Eric Jones. Eu vou confirmar isso ainda, tá? Cara, esse Hyper aqui é uma vontade minha de ter, cara, mas tá muito louco. Quanto ele? Não, o preço dele é tipo 1.200, mais ou menos, 1.300, agora tá por 999. Cara, é um microfone muito bom, só que é muito caro pra gente, né? É. Ó, quem quiser fazer a doação aí, mandar uns 2 pra nós aí, pra mim e pro Ricardo, a gente aceita, a gente não fica bravo. Tu não fica bravo, né, Ricardo? De forma alguma. Eu descobri um microfone de lapela que é bom, assim, por exemplo, você usar para fazer filmagens com celular e tal, que é R$100 e poucos. Eu até vou ver a marca aqui. Quem me recomendou foi o Pedro Rodrigo do portal High Speed. Ele, inclusive, levou um pro Luiz Felipe. Deixa eu ver o nome dele, que eu tenho a foto dele aqui. É um chinês chamado Boya, B-O-Y-A. E eu fiz a gravação com ele dos vídeos pro portal High Speed e ficou muito bom. Ele custa R$100, R$120, tá? Mas eu não queria usá-lo para transmissão, tá? Cara, um amigo meu aí de São Paulo, ele tem um canal de fala de bandas de metal, e ele comprou um por, eu não sei se é o mesmo, mas é uns 100, 130, 140 reais, e ele usa pelo celular e o áudio é muito legal, assim, eu gostei bastante. Ele programa no celular e grava vídeo pelo celular. Se tu usar, por exemplo, o Discord pelo celular com esse microfone, poderia ficar bom. Mas é que eu não queria usar um de lapela, entendeu? Eu gosto da ideia do headset, tá? Ah, bom, mas headset é só um exemplo, né? Sim, é que, por exemplo, eu tô muito mais livre aqui. E, por exemplo, agora você não escuta o meu gato brigando com o gato na porta do quarto, entendeu? Uhum. Como acontecia com o outro. Deixa eu acho, o Augusto Passinho pediu o modelo. É que eu não posso mandar imagem aqui, né? É uma pena. Eu vou digitar pra você. Daqui a pouco eu falo. Tudo pronto para a relargada. Hamlin, Keselowski, bandeira verde. How about Kurt Busch right up in the thick of things, and Logano, all those drivers with a few laps on their tires out in front of those who just took tires. Yeah, huge turn of events for all those guys right there. The 22 of Joey Logano got behind on that last adjustment. Último estágio teremos 260, 240 voltas. How about this? A little switch here for position. The 12 car, Ryan Blaney's behind Martin Truex Jr. Those are the guys that were on pit road the last time. And we know Blaney's car doesn't necessarily take off on a short run right here. You got to be careful, discipline yourself, take care of this hot rod, get to the end of this run. 3 wide and a bit of contact there between Buescher, Larson, and Suarez. You can go around here 3 wide. Usually it doesn't work out too well. Ô, Manuel, só para informação que o pessoal perguntou também daquele microfone, eu achei por R$140 no Mercado Livre com frete grátis, tá? Pelo menos para então, tipo, é só para dar uma referência. Dá uma olhada na Amazon, por favor. Claro, Tu tem o Amazon Prime? Tem. É que às vezes vale mais a pena a Amazon, entrega em 2 dias, às vezes. Um dia. Aí tu mais São Paulo deve ser entrega às vezes um dia.
É que eu não peguei ainda porque eu tô querendo, quando, por exemplo, voltar a fazer matéria, essas coisas, aí até pego porque, como tem 6 metros, dá pra ficar longe da câmera. É a mesma coisa. Nossa, tem um vendendo por 89, eu tô achando barato demais até. É o mesmo? Mas, o mesmo. Ah, não. É o mesmo, que engraçado. 128, 115, tá até mais barato, só que tem frete, né? Ah, não, tem 189 de graça. Se tem o Prime, é melhor. Enfim, tá mais ou menos a mesma base de preço, tá? Só pra informação. Deixa eu voltar aqui pra corrida. O Malu Lucas, você paga só o frete, o microfone é grátis. Aí. Opa, 77. O Justin Haley. Mais uma amarela. Detalhe, gente, o pneu de dentro, eu até comentei isso ontem, eu vou até falar de novo. O pneu de dentro tá com calibragem mínima de 10 libras. Tá muito baixo. Porque é para dar aderência total pro carro fazer too wide, essas coisas. Só que o que acontece? Se você roda com 10 libras, ele tá muito murcho. E aí, coisas como essa podem acontecer. 8 cars right there, you'd see these guys coming to pit road, but they didn't. They did not really make up that much time. But I didn't really look for Ryan Blaney. We've seen how his car takes off on a short run. I didn't look for him to try to push the envelope, just try to find a hole right now, get me 20, 30 laps into this run, and I know I'm going to be able to stack up against this competition and drive right back up to the front. 7th caution of the day, Michael McDowell gets the free pass. Michael McDowell teve o cachorro feliz. Newman and Busher. Yeah, both of them have some damage. Bubba Wallace is in, so is Daniel Suarez, Eric Almirola, and Ricky Stenhouse, and Corey LaJoie. 7th caution of the day. Justin Haley. O Austin Dillon teve uma batida bem forte no carro e a equipe vai tentar consertar ela nessas amarelas, tá? A situação tá bem complicada, bem interessante assim para arrumar. Aliás, o Elton Carmesim falou uma coisa, Manuel, que eu concordo, inclusive eu verifiquei isso naquela situação, que o Mercado Livre agora tem, se você como vendedor clica num adicional, eles têm um sistema, e você paga para ter esse adicional, eles têm um sistema que pode ser até entrega grátis, não necessariamente é uma obrigação, mas pode ser grátis, mas você pode sugerir de você receber no dia seguinte, ou às vezes você, por exemplo, vamos supor, o local, o fornecedor é de São Paulo, e eu compro de manhã, de tarde ele me entrega. E eles estão tendo uma frota agora bem legal nisso, e de fato, eu quase fechei um negócio de compra outro dia com esse esquema, porque realmente eles estão tendo umas coisas bem abissal assim de boa, sabe? Nossa, eu tô mais feliz de ficar com esse fone, pra falar pra vocês a verdade. Porque eu tava usando um intra-auricular P2, mas ele era bem vagabundinho, tá? Mas eu comprei só pra ter. E eu tava com adaptadorzinho com microfone de mesa. Tá até que funcionando bem, mas se vocês estão falando que esse aqui tá melhor, eu fico até mais feliz, porque eu me sinto mais confortável com isso aqui. Que é o headset só, entendeu? Tudo bem, parece uma balada trance, né? Mas não dá pra usar isso numa live, mas entre a gente aqui, por que não, sabe? Por que eu procurei na internet para ver se eu conseguia desativar esse trance aqui? É que vocês não viram, parece mesmo uma balada, fica tudo headset gamer, então ele fica todo soltando um monte de LEDzinho colorido. É por isso que eu falei, parece uma balada trance. Mas eu tentei desativar, só que para desativar eu tenho que abrir e cortar os fios. Falar, se é para eu abrir, deixa para lá que eu não vou tentar, sabe? Well, Mike, I got my eye on Mark Truex Jr. He's won 2 of the last 3 races here at Martinsville. I think as good as he's been today, he might make it 3 of the last 4. Jeff, Ryan Blaney won those first 2 stages. I know strategies got him back a little bit in the field. Second both races last year. He will not finish second today because he's going to win this thing.
Boys, I'm going to his teammate, Joey Logano. Needed a different approach. Over-adjusted on that pit stop. Got behind way too loose. Got a new shot in the arm. New life, new track position. Running fifth. Joey Logano's my guy. O Elton com a mesinha, corta o fio e acaba o problema. Qual fio? Isso aqui é que nem bomba, filho. Se você cortar o fio errado, explode. I don't know if he can win it, but Kurt Busch has passed more cars today than are sitting out there in that parking lot. It's been fun to watch. Kurt Busch foi dos avisos dele que foi o cara que mais passou carro hoje. Tudo pronto, bandeira verde. Boy, Joey Logano outside of William Byron. He's in a tough spot. He's either got to go or get in line if he can. Well, he's going because he's gaining on that 24 car. Going to get Hamilton vem na primeira posição. Even though he doesn't have many more laps than these others, it only takes one or two less laps on your tires. O Blaney caiu bastante lá. Tá na nona posição agora. Logano's going to be a good judge of strategy and tires and one to watch here. Well, it fell right in his lap, right? I mean, it was a perfect storm scenario where that caution came out, flip-flopped this race, gave him that track position he needed. You know darn well they made an adjustment to get him back on top of this racetrack and now taking advantage of this track position up front. Tyler Reddick on the outside. Imagine that. Makes the pass and drops in front of Chase Elliott. So Reddick to 9th. Now watch William Byron here in 24. He's just trying to roll. He knows he's got the 22 on the outside of him, trying to make a pass. He wanted to really let that car roll through the center, but the two of Keselowski was sort of backing up the middle and getting a launch off the corner at the same time. Fifth place, Christopher Bell's gotten inside of the one of Kurt Busch. Yeah, Joe, Aí o Buschão exactly what happened. You're racing your com Christopher Bell. And then the two car that wasn't racing anybody made a crossover move, got that straight line off, and it ran right in the back of him. Look at Kurt Busch putting that big block on the 19 Martin Truex Jr. He knows who's got fresher tires, who he's got to keep behind him if he's going to get a win or a top 5 out of this. Teammates second and third. Logano now taken off from Keselowski and in full chase of Denny Hamlin. But I did see one thing that would concern me if I'm Joey Logano, is that you saw the back of that car step out sideways once he passed his teammate there. Turn 2 has brought us under caution once again. Estamos em amarela, senhores. Mais uma. That's Cody Ware. Cody Ware de novo. O Mike Joy. We are in turn 2. Curva 2, ladies and gentlemen. É o Cody Ware. What do we do now? cara, velho. You know what? I believe if you're especially one of these drivers that's been up there and you have not pitted these last. O Jorge Gabriel falou que foi uma boa prova do Buschão. É o cara que mais fez ultrapassagens hoje, tá, Jorge? Eles falaram agora e o Buchinho realmente decepcionando outra vez. E o Augusto Bassi lembrando muito bem, patrocinado pela caninha 51, essa amarela. Uma boa ideia. Variedade. Um oferecimento caninha 51. Eu vou contar pra vocês que quando eu for pra Ribeirão Preto fazer jogo, a gente passa em Pirassununga. E a fábrica da 51, que é fábrica de um monte de bebida também, fica na estrada, em Anguera. Teve um dia que eu passei por lá, tirei foto e mandei pra patroa. Ah, não, eu passei aqui, ó. No matter what they throw at it, he's just loose out there. So they'll try to tighten him up once again here. The 11 of Denny Hamlin. He said, I need more forward drive here. I've been babying this thing, but if I can get help off the corner, that's my only concern. 4 tires here, Regan.
Well, the 24 car, William Byron, on the left of your screen there. They've been working to try and make that race car take off better all day. Nossa, como o 20 parou estranho, gente. The 20 of Christopher Bell, a good run for him. They took the opportunity to get track Olha position só. 2 stops ago. Their only words to him was, "Don't get any damage during that moment." So staying out were the O first Buchão ganhou 2, o Blaney 3, o Bowman 4. Olha o Larson ganhou 5 posições. Belo trabalho. É o Keselowski perdeu bastante, né? Juventus falando que na próxima rodada 51 vai pedir música no Fantástico, vai ser a terceira, né? É verdade. Nossa, de verdade, eu tô muito mais confortável com esse fone que eu tô. Que bom que ele tá saindo, tá melhorando a qualidade do microfone. De verdade, eu tô bem feliz. So we will restart with 25 lead lap cars. So now you've got these guys that are at the top 5 or 6 positions, kind of doing the same thing that just happened on that last cycle, staying out with only a few green flag laps on their tires. Mas também os caras da equipe não ajudaram nem um pouco, né? A maneira que eles ficaram ali. So, fellas, we're at lap 292. 50 laps ago. Bubba Wallace was 2 laps. Obrigado, Elton. Obrigado pelo feedback. Obrigado mesmo. Que bom que ficou melhor. Fico muito feliz. Then got himself in position for a wave around, then a free pass, and now he's the race leader. That's why I love Martinsville. We all love Martinsville. Ah, deixa eu perguntar de novo ali pro... Esqueci o nome dele que tava com a F1 TV. Tem corridas desde que época? Qual a temporada completa que tem? Eu não sei se tem nos anos 50, 60, se tem completa. E se tem só a corrida completa ou se tem aqueles VTs de 15 minutos, 20 minutos? São as curiosidades que eu tenho. O Júlio Faria, aquela coisa do... Ah, o Cold Wear, né, do Mike Joy, falou assim que o Thiago Alves, esse fim de sexta-feira, quando deu uma amarela, viu um carro rodado e o Edgar falou, será que é alguém importante? Aí o Thiago falou, ah, é só o Stephen Parsons. To my records here, only the second pit road penalty all day. Joey Logano got caught earlier. Então, Elton, eu tô falando se tem penalização pro 20 para fora do pit. Eu não sei, porque eu daria penalização pra mim, ele parou fora. Estranho. E o Jorge Gabriel tá perguntando se o Dylan punido. Pois é, foi penalizado por parar fora da caixa, do box dele, né? Isso é que me deixa intrigado. Se o Austin, não sei o que aconteceu com o Austin Dillon. Mas pra mim, o Bell também parou fora. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Assim que a gente tiver alguma coisa, eu te falo. 269 winners split $10,000. That looks like about what, $40 apiece? Bissoli, o Pedro Fittipaldi está na Indy com o mesmo número de patrocinador do Cold, que na verdade, é o seguinte, o Cold Ware é filho do Rick Ware, e a Dale Coyne, do 51, está fazendo junção com o Rick Ware. Então vai ser o Pietro de ovais e o Romain Grosjean de mistos, correndo com o carro que é da Dale Coyne com parceria com o Rick Ware Racing, tá? Sim, o mesmo Rick Ware aí da NASCAR. Ó, o pessoal aí na regra da escolha. Coming right back after him. We got another 10 for him. Fellas, how's this going to play out with 6 drivers with worn tires out in front of those hungry hounds? Possibly put it out for next week. Olha só, viu? Olha só como por corrida acelerada, como o pneu amassou, né? Porque você viu que lá dentro é muito murcho. Vamos lá. Suarez and Stenhouse, Buescher and Almirola, then Hamlin and Logano on fresh tires. Vamos lá, zona de reaceleração e bandeira verde. Olha quem tá na liderança. Boba Fett vem na liderança. Ao lado do Newman. Que duplinha, hein? Nossa. Eles estão com pneus 20 voltas mais velhos que os outros, mas 20 voltas não dá tanta diferença, né? Então dá pra ele realmente se manter aí. Pode ter sido uma boa tática da 2311, viu? Oh, little bumper there, Buescher to Suarez.
Almirola trying to squeeze to the inside. Oh, 3 wide. Yikes. Trio wide na curva aí, cara. Que loucura. E aí o Denny Hamlin vem pela 7ª posição. Fez a parada, foi um pouquinho para trás, mas vai tentar recuperar agora. Olha a confusão, o toque. O Spinhouse e o Almirola. Viu quem disse que não tem pack racing aí, Ricardo? Olha o trio wide aí, ó. Olha o trio wide, olha o pack racing aí. Pack racing Martinsville. Cara, já vimos até Big bonito esse pack racing aí, cara. Nós vimos o Big One em Las Vegas, pack racing e o short over já não é mais surpresa. Outro wide. Caraca, velho, eles estão mantendo o three wide. Aham. Incrível. Olha, estão se tocando, já estão se encoxando aí, ó. Spinhouse não gostou muito, deu uma cutucada. Agora o outro three wide atrás. Ih, tá fumaçando ali o Spinhouse. Vê aquele toque que ele teve lá no pneu ali que tá tocando a carenagem. Toda vez que ele faz curva lá, que o carro joga pro lado, olha só, quando ele toca, a carenagem toca no pneu e dá a fumaça. Aí o Hamlin e o Truex. Disputa pela 6ª posição. Hamlin passou o Truex. Hamlin assume a 6ª posição e vai a caça do Almirola. E aí o Joey Logano brigando com o Almirola. So you know he's going to fight hard for every one of these positions. And then you see the 12 car, Ryan Blaney, dominated this race up there in clean air. Just led the pace, was the fastest car. He's going to need a long run to try to get back to the front of this thing. Eles estão falando do Ryan Blaney que quando ele dominou a corrida, teve sempre ar limpo na frente, não tinha ninguém na frente, tinha sempre ar limpo. Agora ele está tendo uma situação completamente diferente, então tem que ver como é que vai ser o long pace desse pneu, ou seja, o pneu com muitas voltas, como que ele vai render em relação aos outros. Listen, this is not the first time Bubba Wallace has impressed me here at Martinsville. He's had some good runs when he was, at Petty Motorsports. Had some top 10 finishes here at Martinsville. At least one that I can remember. Yeah, and being able, we talk about track position, clean air, just having that clean windshield in front of you to run the whole racetrack, not be mired in traffic where you're always guarded, with a car on the inside. O Juventus falando que seguro está em casa aqui hoje há 15 dias em Talladega. Lembrando que Stenhouse é especialista em Superovais, né? Ele é um cara dos bons do Superovais, então, quem sabe? Joey Logano trying to take advantage to the inside. 8th place. Now Kyle Larson. 3 wide behind them as Larson got inside of Keselowski with Tyler Reddick way up on the outside as usual. And Christopher Bell with them. So hard if you're Ryan Blaney. You've been dominating this race. You know you've got a great race car. Now you're mired in traffic. So hard to not push the issue, not try to go 3 wide when the opportunity comes along, and how you keep from getting damage to your car to make sure that you can find your way back to the front. Take every lap that you need to take. But those laps are starting to wind down. Definitely, just that. Just trying to put myself Estou falando, in his foi uma shoes. ótima. Yes, Apesar do William Byron estar liderando os que pararam, está em 3º lugar nesse momento, o Bubba Wallace e o Ryan Newman estão fazendo uma ótima corrida. Agora, olha o Byron passando ali, ó. Pare de rir. 2 weeks in a row trying to hang tough for a top 10 spot. Bubba Wallace, most laps he has ever led in a single NASCAR Cup race. Falando que o Bubba Wallace nunca liderou tantas voltas numa corrida quanto está liberando hoje. It takes a good 25, 30 laps, in my opinion, to start feeling the effects of track or what your tires go through, throttle down, loose in, tight in the middle, all those situations. I think they E o Ryan Blaney já no top 10. about 25, 30 laps in. Denny Hamlin
Trying to get underneath Ryan Newman for third, but Newman suddenly has some good drive off the corner from the outside. Bubba Wallace now just one car length up on William Byron. Jamie? A little bit of strategy for the 23 to get him out front. This is more laps than he's led all season. 313 voltas nesse momento. Boba Fett segue liderando a prova com William Byron na segunda posição, coladinho no Bubba Wallace. Ainda bem que não é coladinho com o Gugu, né? E aí o Newman na terceira posição. Olha os 4 primeiros colocados, tudo grudadinho aí, ó. Botou por dentro o Byron pra cima do Bubba Wallace, é o 23 contra o 24. Newman da Mata vem disputando com o Denny Hamlin a terceira posição. William Byron é o novo líder, passou o Boba Fett. Os 4 primeiros colocados na mesma balada na disputa. Um pelotão aí com os primeiros 4 pilotos. E o Jorge Gabriel falou uma coisa que é verdade. Newman da Massa em terceiro e o Buescher em quinto. Então o Jack Roush, que estava tanto tempo no ostracismo aí, tá indo bem agora, ó. And Ryan Blaney reporting that his temps are way hot in the number 12. Well, and I was going to say, that's the first time, right, that he's been in traffic. And when you're in traffic like this, everything changes. Yeah, maybe this is not a big aerodynamic track, but there's still... Ryan Blaney já é sétimo, ó, passando o Buescher. To cool the brakes. None of that's happening right now. How about the battle that these guys are giving Denny Hamlin back here for second and third position? Aí o Blaney e o Logan, pode falar. Não, que o Malu Lucas estava perguntando se ele, o Malfredoni tomou Radol com o Fenergan, que tá calminho, né? Tomou um chá de maracujina. Vocês estão vendo aí Ah, ele fez pit, o Eric Almirola, tá? And Almirola comes back on track, but he will fall off the lead lap. Well, are any of us surprised? I'm just surprised there aren't more guys that had to come down pit road, all the slamming and banging that was going on. Watch the one of Kurt Busch here. O Jorge Gabriel lembrou bem que outro bom cara de Super Speed é o Justin Haley. Sim, já até ganhou a corrida na Cup Series de Daytona Night, então no meio do ano, ele ganhou na Cup Series. Tá falando que o acompanhamento amarelo. Olha o buchinho. Quem gosta de buchinho no muro? Kyle had just said on the radio, I think something broke, and then he went around in turn 2. Ele falou, eu acho que alguma coisa quebrou pouco antes da rodada. Vamos ver. Nossa, ele rodou, realmente alguma coisa quebrou. Porque você vê que ele rodou sozinho, sem toque. Não foi no 77? Não, ele rodou sozinho. E Matt Benedetto é o Free Pass, tá? E o que eles estavam comentando, que eu ia comentar na hora da amarela, é que o Brad Keselowski reclamando que a direção hidráulica, que é a direção assistida dele, não tá funcionando. Então tá muito duro para virar e tá tendo problemas com isso. Nossa. Ele tá falando que do nada, ele, no meio da reta, ele sentiu uma coisa na suspensão traseira, o carro deu uma riada, e aí ele não conseguiu fazer a curva. Ele tá falando que, tipo, uma mola ou um amortecedor foi pro saco. Deve ter quebrado, por isso que ele rodou na curva. Aí o Hamlin, o Boba Fett, todo mundo aproveitando para parar.
Questão de 177 voltas pro final. É essa e mais 2 paradas, né, Ricardo? Provavelmente. Dá pra ir com uma, mas provavelmente tem que ter mais amarelas, então farei mais 2. Ou até talvez 3, viu? Porque eles têm 9 jogos disponíveis pra corrida. Hamlin first off pit road ahead of Byron. Bowman up 2, Wallace down 4. Under caution with 177 to go for Kyle Busch's spin. Olha lá, tá vendo? Ele rodou sozinho e ele falou que no meio da reta ele sentiu alguma coisa quebrar. E é fácil você sentir isso quando acontece no carro. É como se o carro, de repente, ele ficasse meio manco. Então, ele deve ter sido na suspensão traseira. Assim que eu souber, eu falo pra vocês. E Edu, eu falei pra ele, são 9 jogos disponíveis. Deve ter mais uns 3 jogos inteiros, assim. Ou 2, talvez. O Júlio Faria perguntando no Super Speed aí se a pista de Nashville é semelhante à da Ladeg e Daytona. Não. Nashville é bem parecido com o oval de 1,5. Não, o desenho sim. O desenho é um trioval, lembra Talladega e Daytona, só que é curto, né? 1,83 milhas. É mais parecido com o oval de 1,5, sabe? Las Vegas, por exemplo. Exatamente a metade do tamanho de Talladega. É tipo uma Las Vegas menorzinha. Tipo, desenhão, sabe? Uhum. Kansas também é mais ou menos aquele estilo, né? Sim, bem lembrado. Kansas também. Ah, né? Que Kansas a reta oposta é encurvada, né? Ali não, ali mas tudo bem. Reta mesmo. É tipo, a gente tá falando que é... Sim, a parte da frente ali, a reta principal. Desenhão. Estão mexendo no carro do Rowdy. Estão tentando ver o que aconteceu. Eles estão mexendo muito na suspensão dianteira esquerda. Pode ser que o problema tenha acontecido ali, vamos ver. Assim que eu tiver alguma notícia, eu falo. Lembra Kentucky também. Kentucky, bem lembrado. Ah não, Kansas é reto, é Chicagoland que é curvo atrás. É verdade. Aliás, Chicagoland, já faço um convite a vocês. Essa semana, na transmissão virtual, na Virtual Challenge, teremos a Truck Series Road to Pro, né, que é a segunda divisão lá, que eu participo com os comentários com o Yuri Queiroga. E teremos Chicagoland lá. Tá? Nosso amigo Daniel Balsa vai estar correndo lá, tadinho. E vai estar correndo 9 horas da noite na Virtual Challenge Sports. Confiro lá quem quiser ver uma coisa virtual. Eu sei que o Jorge Gabriel vai ver lá de vez em quando, então eu já convido vocês a acompanhar a Virtual Challenge Sports no YouTube. DiBenedetto, the free pass car, 25 lead lap cars, 174 laps to go. Bandeira verde. Foi inesperada essa verde, eu não estava esperando, não. You know, Clint, we talk about the 12 car Ryan Blaney not being very good to take off. The one car that I have seen that could keep up with the 11 on these short runs, he's in second right now in that 24 car William Byron. Verdade, Juventus, verdade. Você comenta lá também, tem razão, desculpa, não esqueci de você, mas você está sempre lá. E eu agradeço de verdade você estar acompanhando com a gente. Mais uma amarela. Não, o Fredonho! Eu tô trocando com... É o 34 o McDowell, né? É a mesma equipe. Você acertou a equipe. Acertei que começa com 3 o número. Quem tava pedindo pro Alfredonho aí? Quem ganhou? Alguém apostou o número da volta? Looks like Alfredo made a little contact with the 10 of Almirola. O contato com
Com o Almirola, quase levou o Haley pro tabela. O Haley teve sorte ali, cara. Foi lá por fora e conseguiu escapar sem... Saiu ileso lá, ó. Nem arranhou o carro. É que também o Alfredonho foi bem esperto. Você vê que ele conseguiu parar o carro para não bater, né? E nisso deu a possibilidade do Haley passar por fora. A amarela vai ser rápida, tá? Laps to go, and everybody was just in for fuel and tires. So like these folks, we'll take a quick break from Martinsville. Yes. Eu gostei desse fone aí, com os pneus do trator ali. Jorge Gabriel, quem precisa de DM Crash quando se tem um Alfredonho? No Bissoli, várias inspirações de fone, né? Já passou o tempo todo falando de microfone, de headset, aí ó. A camisa legal do Austin Cindric, aquela ali. Não sei se é do Matt Crafton ou do Austin Cindric. Pode ser do Matt Crafton do ano passado. Eu vou fazer um teste só para ver se funciona o microfone mudo. Vocês estão me escutando? Eles estão ouvindo porque eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom, então não funciona, é isso que eu queria saber. É que eu tentei, esse fone que eu tô usando, ele tem um controle remoto. Eu, por exemplo, se eu apertar o negócio de mudo do áudio, eu não escuto o Emanuel Weiman. Mas eu queria ver se eu conseguia de mutar por aqui. Não funciona. Então já vi que o botão não funciona. Se eu te ouço, todo mundo te ouve. É isso que eu queria testar. Obrigado, gente. Eles estão fazendo várias paródias de músicas aqui aqui, eu tô adorando. The sun is out, the pollen is pervasive, the flowers are in bloom. Beautiful day. Now, not quite so much for Austin Dillon and his crew. Let's go back, Larry, and look at the penalty on Dillon here. Yeah, the pit stop was actually made in the box. You see he leaves, but they didn't make the adjustment they wanted. The crew members still... Tá. A punição que o Dillon teve aquela hora foi isso aí. Ele fez o pit stop normal, mas aí alguém lembrou, tem que parar para ajustar a barra. Aí quando ele parou com o carro fora do pit. E aí foi dado um pit stop fora e por isso ele teve um drive-thru. Na verdade ele teve um stop and go. Por isso que ele tá bem atrás. Tá bom, Marlon. Denny Hamlin, who got his first grandfather clock on his 6th start here, opposite William Byron, who's making Tudo pronto para a relargada, sonda de reaceleração e bandeira verde. Será que teve os recordes de amarela hoje? Sem contar segmento. Será? Nossa. Temos sem contar de segmento, teve 9 bandeiras amarelas. Denny Hamlin spent the whole race on the pit box and then quizzed a whole bunch of drivers afterwards on what he could expect from this race surface once they got going. So Hamlin did his homework and did it well. He's out front of William Byron, Alex Bowman, Ryan Newman, and Joey Logano battle here for fourth. Well, and he knows how to win here, right? We know that he's had 5 wins here in the past, but he also
you know, knows that that car was pretty good last night, so he did a little extra homework today to try to seal the deal here today. Regan? Well, just outfit the 12 of Ryan Blaney right now. Those temperatures that were really high earlier, they're slowly starting to come back down for him as he works his way back towards the front of the pack. And Kyle Busch, we saw him go around a few moments ago, thought he had something broke. The team checked everything on that race car, couldn't find anything. Wow. Aí o Bowman e Byron. Second place heating up. Well, we talked about William Byron's 161 car voltas. seems to be very good on the short runs. We didn't talk about the Aí 40. vamos na carona do Bowman. Turn 2, around goes Mais uma amarela. Oh, Deus. Agora é o Keselowski. Suarez. Oh boy. Agora é o Laranjovski que virou Amarelovski. Que virou Rodadovski junto com Suarezovski. Foi com o Soares aí. Aí, ó. Suarezovski. Crashlovski. O Marlon Lucas. Boa. Here's a look at it, fellas. Ver quem foi pra dentro. Ah, claramente o Soares embarrigou a curva. Keselowski comprou pronta essa batida. Cole Custer had to climb the curb to get away from Suarez to the inside. It's definitely not at the point in the race where you need this to happen. If you're Brad Keselowski, you are sick to your stomach right now. You see Matt DiBenedetto get by. We're going to ride with him and show you the view from the Ford Performance Cam. O Euclides. Outra amarela, pelo amor de Deus, guardem só pro final, porque senão daqui a pouco vai ter 150 voltas seguidas, né? Não tem amarela no final. Mas vou falar pra vocês, eu tava vendo as provas virtuais, cara. Eu vi uma prova de 150 voltas. Metade da corrida foi em amarela, juro por Deus. Foi um negócio louco. Run his string of top 10 finishes here to 11 in a row. Reddick on pit road, Keselowski, of course, DiBenedetto, and more. We got a long way to go for next week's race, all the way up toward the top. And the Olha a batida lá que o Soares deu no Laranjovski. Next week we head east through the Virginia Hills to Richmond, which ainda que semana que vem, que é Richmond. culture and of course America's premier short track. Let's find out what memorable moment. Talvez um dos circuitos mais detonado, que o pneu mais é detonado. Starting with race day at 1:30 Eastern. Man, I'm sure glad that last moment happened, Jeff. You know what happened after that? Virginia é para os fãs de corrida, os amantes de corrida. It was one of those deals. You run in third, you're like, come on, baby, do it, do it, do it. You're like, oh my God, he did it! Look at this. So Brad Keselowski's been talking about power steering issues. It was grabbing, it was working, then it wasn't working. I couldn't imagine on a track like this. That is definitely not a problem that you need. So they're addressing it right here. Put some fluid in it. Trying to get back out. Unless Clint, that was the second bottle. What they did, Jeff and Clint, I think they felt like the fluid had gotten too hot. They actually siphoned all the old O que o Keselowski estava colocando era fluido pro radiador, que estava muito quente, então ele colocou um pouco para dar uma esfriada no fluido. Aproveitou o pitch. Nossa, que interessante, isso não é comum de ver. When you talked, I heard you at the top of this race talking about rhythm and this being a rhythmic racetrack. No power steering, and that power steering, moreover, grabbing at times and not working. No dice at this track. Well, let's talk numbers for a second here. First, second, third, the 11, the 48, the 24. Those three car numbers have a combined 34 victories here at Martinsville. That is one out of Olha, os carros 11, 48 e 24, que são os carros que estão liderando, eles têm combinados 34 vitórias em Martinsville, na história. The sad part is
It wasn't like he stole our stat guy either, Jeff. He actually knew that. Folks at home, I'm sorry that you're going to have to rely on Mike Joy, just the way we do for those stats. Well, one thing I can relate Falei besteira, corrigindo aqui meu erro. Ele não trocou o fluido de arrefecimento, ele trocou o fluido ele acrescentou o fluido da direção hidráulica, que de fato já vinha tendo problemas várias vezes durante a prova, para tentar continuar funcionando, né? Para ele continuar tendo direção hidráulica na corrida. Inside this race car, especially on this run, right? Are you going to try to capitalize on him as fast as you can, make some hay right here and get to that clean air? Tudo pronto então para relargada? Wear him out and run him down on the long run. I'm not so sure, and maybe Rudy Fugal, the crew chief for William Byron's, made some adjustments for the long run, but his car just seems to me to have short run speed. So I think what he wants to do is get control of this race, get out front, and try to hold those guys off. Still going to be a tough task. Otherwise, if you're not able to make a pass there early on, then it's about conserving those tires and brakes. Larry, 154 laps to go. Are you done pitting if this thing stays green? No, Mike, it's going to be close. That bunch that just pitted right there, like Tyler Reddick, like Matt DiBenedetto, I think they're close enough they can make it, but all the others, they're going to have to stop at least one more time. We're getting now to where a lot of teams only have 2 sets of tires left in the pits. Okay. Ross Chastain, the free pass on that caution as we're set to go back to green. Bandeira verde. Hamilton vai se mantendo na primeira posição. Starting to march, getting closer back to the front where he's been running this whole race. Now he had that cycle in his tires, doesn't have to worry about that low air pressure and being loose. 152 voltas para a final. E agora a disputa é do Byron com o Bowman. E o Blaney para cima do Logano ali, disputando a 4ª posição e mais um amarelo. Os pilotos estão nervosos e agora é a vez do Newman. Mais uma. Newman was 7th. That car's been through a battle. It looks like O cara tava de uma batalha, de uma guerra. Jeff Gordon. So first let's go back and look at the 2 Penske cars. Just see Ryan sliding. Estou mostrando o Blaney e o Logano. You see Newman get in the back of Martin, and then they got in the back of him, turned him around. Yeah, that's a little no harm, no foul there with the. Ooh, I don't know about that part though. With the Penske guys. And here's what happens to Newman on the inside. Ah, ele foi empurrado. Did he have some contact from Christopher Bell? Well, it was actually Nem foi culpa do Bell, na verdade, porque o pessoal ficou na frente, aí teve que tirar o pé, o cara de trás não sabe. E tinha um que tava com o capô na frente do para-brisa ali. Olha ali, ó, o Almirola. Almirola. Outro que teve problema com isso. E que problema, hein? É. Júlio Faria confirmado 24 horas de Martinsville. O Aldo Camezinho me fez uma pergunta interessante, que a proteção do público, o alambrado, tem uma pesquisa feita para aguentar uma batida, mas às vezes devido à velocidade de da batida, arrebenta a proteção e pedaços são arremessados no público. O que a NASCAR outra categoria fez para manter o público salvo desses casos? Cara, na verdade, os alambrados hoje são feitos para, em grande maioria das vezes, não acontecer isso. Inclusive, ele tem um reforço de cabos de aço atrás dos arames que não permite que isso aconteça inicialmente. Ou seja, para ele ser arrebentado, o carro tem que ser arrebentado antes. Então, na grande maioria das vezes, se voa detrito para dentro, ele voa naquela área que fica logo depois do alambrado, que na verdade é uma área vazia. Então ali, o fato de ir só até ali, protege em 99% das vezes. Mas o que acontece é, quando a batida é muito forte, ela acaba quebrando o alambrado e formando um buraco nele. Neste caso, a corrida é obrigada a parar, bandeira vermelha, e tenta se consertar. Esse conserto, dependendo da situação, pode levar de 1 a 2 horas. Eu já vim fazer isso em meia hora, tá?
Então, o alambrado em si ele aguenta. O problema é que quando ele bate, ele arrebenta, abre o buraco. Só que antes de abrir o buraco, o carro já soltou todos os detritos que ele podia soltar, tá? Então, ele garante essa proteção por causa dessa uma capacidade de resiliência, que é ele poder deformar antes de quebrar, tá? Esse é o trabalho que é feito. E não é a NASCAR só, todos os grandes autódromos dos Estados Unidos possuem isso. Hey, it's time, man. 150 to go, 148 to go right now. Everybody's pushing hard. Well, and you got, this right here too. De novo, daqui a pouquinho para relargada, cara. Sem contar as de estágio, 11 bandeiras amarelas. 12. Ah, então, tá. Sem contar de estágio, tá. Desculpa, de novo. The other hard thing about that situation, if you're Ryan Blaney, is that's your teammate. You know, you race your teammates different than you. O Gilberto está falando que foi comentado agora há pouco que na Fox vai ter etapa de Sonoma com alguns convidados da plateia. Isso foi confirmado ontem. Até eu falei que talvez não pudesse não acontecer, mas fico feliz que vai ter, então vai ter Sonoma, graças a Deus, esse ano. Não que eu gosto da coisa de Sonoma lá, mas o fato de ter é bom para NASCAR, então já fico feliz. E vai ter alguns convidados. E isso para a Califórnia é um baita do avanço, né? Porque a Califórnia foi um dos estados mais restritivos em matéria de aglomerações nos Estados Unidos, né? Então, tendo isso já é um baita de acredite, é um baita de um avanço. Make no mistake about it, though. I picked Joey Logano. I stuck with him because a benefactor of this flip-flop race that we're seeing right now. I still think Joey Logano can get the job done. Última volta da verde, o Roger Gabriel, os resultados da Almirola refletem bem a fase da Stuart Haas esse ano, um desastre, complicado esse ano mesmo. That's it all right there. That is true. That's funny. Anthony Alfredo gets the free pass, so we will restart with 27 lead lap cars. Keselowski, one lap down, the only car one lap down. Haley, Almirola 2 laps down. Preece on a lap by himself, 3 back. Quinn Houff and Josh Bilicki 4 down. Tudo pronto para a relargada. Yaley 7, Ware 8, and BJ McLeod 21 down. All 37 starters still running. And we will restart with 1:45 to go. Hamlin and Alex Bowman on the front row. Bandeira verde. Denny did a great job, in my opinion, of slowing him down, Jeff, and it looked to me like Still took off in second gear. A lot of times with the momentum, especially with this, as things have evolved, you took off in third gear. I think he had him slowed down enough, got a huge jump on him right there. Great job by him. Yeah, most of the time at Martinsville, you leave real early in the restart box. He waited real late. O Augusto Bassin fez uma pergunta aqui. Você me interrompe qualquer coisa, tá, Manuel? Pelos resultados apresentados de 2020 e 2021, será que o Buxi já entrou naquela fase descendente similar como foi a fase final do Jimmy Johnson? Cara, eu já cheguei a pensar nisso, tá? Mas o Jorge Gabriel falou uma coisa que é verdade, o Truex e o Hamilton são mais velhos que ele e estão andando bem. Eu acho que, na verdade, o problema do Buxinho é mais... a adaptação dele para essa fase sem treinos, tá? Coincidiu de ser uma coisa muito errada. Ano passado o Buxinho teve um ano muito ruim da vida dele, assim. Esse ano já tá, as coisas estão mais resolvidas. Então ele não tá continuando apresentando bom desempenho. Então eu acho realmente que o caso do Buxinho é uma questão de adaptação a esse sistema novo que ele ou a equipe, ou os dois, estão tendo problemas. Mesmo com a mudança de chefe de equipe do Adam Stevens. Tá? Então, realmente eu não sei explicar exatamente o que está acontecendo com ele. Eu não acho que seja um problema só dele, mas pode ser que ele sim, pode ser os dois, né? A equipe com ele, a equipe adaptando a situação, ele piloto com a situação. Pode ser que ele esteja ainda no nível de aprendizado, por exemplo, de repente do nada ele comece a andar. Então, é uma situação complicada para avaliar, sem estar conversando com ele diretamente, entendeu? Sem ter um contato direto com ele. That track temp is dropping and the balance of your race car is going to change. And probably,
you know, them having the benefactor of being able to be loose and that playing into their hand long into a run. O Vettel é um pouquinho diferente, cara. O Vettel tem... ele entrou numa Ferrari que estava numa bagunça. Eu não acho que o Vettel tinha tido uma decadência na Ferrari. O que ele teve foi uma equipe completamente organizada nas costas dele. Ele tinha um carro bom, mas que a equipe não fazia nada direito. Entendeu? Então, e agora ele está numa equipe nova, que está tendo problemas para se adaptar com o novo regulamento de assoalho novo, que a Aston Martin está tendo esse problema. Então, o caso do Vettel é diferente. O caso do Vettel é claramente carro e equipe. O caso do Buchinho, eu acho que é um pouco dos dois. Tá? You can see it, yeah. And he's losing positions. I would not be surprised if it is getting looser and looser on Alex Bowman. Se o Buchinho tiver cabelo ainda, tá melhor que o Vettel. Que maldade. Jorge Gabriel levantou um ponto que vale mostrar que realmente a vida do bichinho melhorou, que não é só isso também, mas o Jorge falou que é o desempenho, o alento ao buchinho que a KBM na Truck está demonstrando melhores resultados e desempenho que nos anos anteriores. Mostrou que as mudanças ajudaram, né? E também na casa dele, a situação dele com a Samantha tá melhor, tá? Isso também tinha esse problema. Então, o que me leva aqui que o problema dele é dentro da equipe, dele com a equipe, ou da equipe com ele, ou os dois, entendeu? Mas não é sem animosidade, é só uma questão de alguma não adaptação, entendeu? Yeah, I'm telling you guys, you know, the only other vibration would be maybe brakes, but I don't think that's the issue. I think he's going to have to get to pit road here pretty soon. You see him move down right there. He's in trouble. Jamie. That's exactly what happened, Mike. He's trying to get to the bottom of the racetrack so he can come in and pit because it's not getting any better. O Alex Bowman tá tendo vibrações que provavelmente veio de freio. Ele tá dando problemas para conseguir ir pro lado de baixo da pista para ir pro pit stop. Conseguiu agora. You don't want to pit. You don't even want to radio into those guys and tell them you got a loose wheel. That's definitely going to ruin their day. And it's such a strong run. I'll tell you what, Martin Truex Jr., you know, we saw he's had a solid day. I certainly picked him as one of the guys that could win this race. But right now, we've just not seen much out of him. Has the track changed? And it's taken, you know, some of what he had that was working well for him away. And you just saw Chase Elliott go by him starting to come to life. Kyle Busch. Júlio Faria e Jorge Gabriel falando que LaJoy é top 10, né, Zé? Took a wave around, then got the free pass back at the end of stage 2. And then also give the 18 to Kyle Busch some mais uma amarela. Olha. Com essa são 12, ó, Ricardo. Vocês querem 12, ó. Opa. Tá aí os 12 que tu falou. Eric Jones. Agora mais um. Larry, we pitting? What are we doing here? Now I'm nervous. No, you don't need to be nervous. You need to just get it in here, get it to your stop. Agora é uma hora que o pessoal pode depender de ir para pit stop, tá? 50 voltas com o ppneu já dá uma queda de desempenho considerável, então. Nossa, o Chastain empurrou o Brad Keselowski, que empurrou o Eric Jones e pegou pela ponta. Nossa. Olha lá, viu? If you're scoring at home, that's 42 into the 2, into the 43, and around. Where's the math on that, Mike? Yep. And here's the displeasure of Brad Keselowski towards Ross Chastain. That's pretty bad. Alex Bowman had a loose right front wheel. That's why he made that pit stop. I'm sure you're wondering about the most cautions ever in a final stage at Martinsville. That was 9 in April of 2017. We've had 7 in the final stage so far today. We are not trying for the record. No. Jamie. Amarelas. Primeiros estágio 6, terceiro estágio 7. They've been making air pressure adjustments and wedge adjustments to help that 11, but he's been pretty stout. Regan?
The 12 car, Ryan Blaney, really complimentary of his car right here, said it's the best balance that he's had all day long. That car continues to come to them as you see him hit his pit stall right now. The 9 car, Chase Elliott, they're finally getting the exit of that race car good. He's also happy with his car. First time that he's been happy with it all day long. And the 22 car, Joey Logano, that race car has been super loose the entire race. He finally just told him it's tight now. Well, tight was the end of the front straightaway on pit road. They were 3 wide, and somebody's ripped the nose off Corey LaJoie's car in all that. Oh, no. Might have been Tyler Reddick. Here comes LaJoie. What a mess that is. What a shame. He was putting such a great race together. We talk about how tight pit road is. Ai! Oh, man, it ripped. Putz, ele arrebentou o sistema de radiador, de resfriamento do carro. Vixe! Pode ser que a corrida dele tenha acabado. Ih, caramba. E o LaJoie vinha tão bem hoje. O outro camisinho daquelas pistolas elétricas lá de semana passada, não é que não deram certo, tá, Elton? É que eles estavam testando, isso é pro futuro, tá? E o Júlio Faria tá postando em 17 amarelas, hein? Ó. Bolão das amarelas hoje. Suas apostas. Faça suas amarelas. Faça suas apostas. Faça suas amarelas, digo. Faça suas apostas. Quem é que falou que tinha assinado o F1 TV? Eu queria saber se as corridas é só pelo aplicativo ou pode assistir pelo computador também. Que digo, aplicativo eu digo no celular, né? Ou dá pra ver pelo computador também. Ninguém sabe aí? So Christopher Bell is the leader, and didn't Ross Chastain just help bring out that last caution? Well, he's in second place. Daniel Suarez is third, Denny Hamlin fourth. Logano, Elliott, Blaney, Larson, Truex, Byron. LaJoie tá fora mesmo, tá, pessoal? Tudo pronto para a relargada. 3 horas de prova. Faltando 124 voltas. Aí o Bell e o Ross Chastain. Bandeira verde! Olha o Hamilton vindo ali. Upa! Tentou entrar no meio dos dois ali, não deu certo. Vai tentar fazer um ataque por fora. O Denny Hamlin. Olha a escorregada ali do Ross Chastain. Se aproveitou o Hamlin, passou o Chastain. Assume a segunda posição. E traz o Daniel Suarez com ele por dentro. Daniel Suarez aí na terceira posição nesse momento. Olha os toques ali atrás, trio wides. Caraca, mais trio wides. Olha o pack racing aí. Tá, tem fumaça ali. Eita. Olha, Logano malandrão. Logano tá danadinho. Olha o trio wide. Ele tentou um bump and go, mas fez um bump and stay.
Um bump and go, só que não. It's a long run car, so he's got to hold these guys off, got to battle even with his teammate to try to hold him back. And look who's coming into the picture now, Chase Elliott, who won this race. Que bela largada do Blaney. And nobody is giving an inch. Christopher Bell não parou no último pit, por isso que tá a ser ultrapassado. And Bell gives him some room. Car in the wall in two. That'll be Suarez. Disputa pela liderança da prova. Lá vem o Hamlin. Passa Christopher Bell, assume a liderança da prova. O Suarez teve um probleminha agora, que o pessoal não mostrou. O Suarez perdeu várias posições. Estou tentando achar onde é que ele tá. Aí, vamos ver. Replay. Here's what happened to Suarez. With William Byron right behind him. Nossa, ele freou antes? Que estranho. Ele freou cedo pra caramba. Outra camisinha deram limite pro pessoal. 24ª posição. And look at his teammate before Kevin Harvick coming into the picture into the top 10. Man, I would have wrote both of these guys off earlier in this race. Again, took advantage of the wave around. We talked about the way this race flipped around. You know, Johnny took that wave around attempt, and his driver was able to back straight away. Oh, big It's clogged completely back. Olha o Big One! With another car. Big One aí, pessoal. Tá pegando fogo, bicho. Cara, olha o Big One short track, 3 wide short track, a NASCAR tá mudando. E tem gente dizendo que a NASCAR tá piorando as corridas. Certas coisas estão, mas pra short track tá muito bom. Eu, por exemplo, 3 anos atrás, eu detestaria Martinsville. Os últimos anos eu tô adorando. Caraca, velho. E essa vai demorar. Essa vai demorar. Here he comes into frame. Yeah, you can see he's trying to go to the inside of the 17 of Chris Buescher. Buchinho e Buescher. Buescher gets loose and comes down. Ô, louco. O Buchinho também exagerou na saída e acabou embarrigando a curva. Aí, os dois fecharam. Olha só. Brad in that one again. Momentos WTF. Olha só, deu um engavetamento. Você podia chamar um momento e botar a musiquinha dos Trapalhões. Isso sim, porque os dois rodaram juntos. Se fosse ensaiado, ia sair melhor. Au! Olha o Keselowski, velho. Olha lá, o Buchinho abriu a curva demais. Ó, boa, perfeita. Perfeito, mano. Não é esse aqui, né? Era o outro. Qual é aquele outro? Não, era aquele mesmo. Eu sei que você tocou isso aí. É, esse aqui. Ah, também. Tanto que tem uma bandeira vermelha, pessoal. Nossa! Só não sei por que ele tá com raiva. Não foi culpa dele, não foi culpa de ninguém. Nossa! E pior que a batida soltou o fluido do radiador, ele é um pouquinho inflamável. Aí deu isso aí, ó. Caiu no freio. 13 bandeiras amarelas. Sem contar os de estágio.
He got free up top, and then he throttled back up, and I think it spit the back again. Doesn't that normally make your to the right? Big One e Martinsville. Kyle Busch is questioning the same thing we are up here after watching that replay. Brad's out of his car. And we are under the red flag as things got hot. Coming out of turn number 2 for Kyle Busch, Chris Buescher, and most everybody behind them. Senhores, estamos em bandeira vermelha porque, você viu, né? Convenhamos, parou a Avenida Brasil ali, né? Jorge Gabriel, NASCAR queria uma corrida quente com disputas. Soares levou isso a ferro e fogo. Let the carnage begin! Ué, parou? Vamos lá. Ó, para informação, envolvidos no acidente, Kyle Busch, Chris Buescher, Eric Jones, Matt Benedetto, que na verdade ele é envolvido, mas ele escapou. Alex Bowman, Ryan Preece, Daniel Soares, Brad Keselowski, Justin Haley, Manfredonho, Cole Custer, James Davison, Mike McDowell, Kurt e Buchão. Como é que eu com Buchão? A fiery end to Daniel Suarez Day. Olha só, vocês viram que deu uma explosão, isso aí é o sistema de extintor de incêndio interno que tá funcionando, ó, tá vendo? With 114 laps to go here in Martinsville. 14 caution flags in the race. And I believe we will set a record for number of cautions in stage 3 here. Previous record 9. Ô, Manel, você tinha perguntado se é recorde ou algo do gênero. Eles tá perto de chegar no recorde de amarelas no estágio 3, tá? Acho que estamos com 9 já. AMR safety crew both quickly on the scene here. There is a list. Olha os envolvidos aí. Aquela listinha que eu já passei. 14 carros envolvidos. Cacetada. Cara, 14 carros é um terço do grid, tá, pessoal? Um terço do grid. Some of these cars will be able to continue. É que, por exemplo, o Matt Benedetto que está envolvido aí, ele teve um toquinho, mas ele escapou pouco antes, na parte por cima ali, quando o buchinho rodou. Então ele está envolvido, mas ele não teve nada, ó, quer ver? O buchinho embarrigou a curva. Assim. Olha aqui o Matt Benedetto escapando pela esquerda, ó. Aqui, como ele estava devagar, o cara que estava atrás bateu e estourou o radiador. Que é o Manfredoni. Easily pointed to retaliation or frustration, whatever, Chris Buescher, but he wrecked himself too. So I don't necessarily think that. I think the wheels locked up. You saw the right front, his left front hook right there as the thing popped up, turned him around and caused one heck of a melee. It's just that time. Once these cautions start coming out at a track like Martinsville, I don't think that's the last one either, by the way. So let's go all the way back to the first contact that you're talking about and see how this develops here. Yes, I mean, you could see where Chris Buescher was trying to put a O Júlio Faria, em abril de 2021, tudo volta ao normal. Abril, Big One e Martinsville. Boa. Em abril, abriu um Big One aí.
Não, falando sério, coisas que eu nunca imaginei ver em short track, Big One e True Light. So Ryan Preece's car on fire there. There'll be no hot sauce jokes. And then Daniel Suarez. O que pena pro Chris Buescher, que também ia fazer uma bela corrida. So we don't yet have a count on how many cars would be eliminated from this crash, but you know the track they pave it 5 lanes wide. You can run around here 3 abreast, as we've seen many times today. Olha, dos que bateram mesmo, 3 ou 4 conseguem se livrar do problema. Que todos que estourou, vocês viram aquele vapor saindo, esses aí acabou a corrida. Não tem dúvida. Agora, talvez, por exemplo, o Buchinho consiga voltar, talvez. Mas eu sei que o Matt Benedetto é um dos poucos que saiu ileso. Relativamente ileso. Getting your track position, trying to win this race, trying to get that top 10, trying to make up that lap, whatever it may be, and this is a product of that. Somebody being aggressive and just throwing caution to the wind, and then all of a sudden, people start getting angry. Oh yeah, desperation. That's what's setting in. I mean, that's what I call it. You get down to the end of this race, digging yourself out of a hole. Eles estão comentando uma coisa aqui que, assim, o que acontece quando você começa a ter muita amarela, você começa a irritar o piloto. Porque você, na verdade, irritar, estressar o piloto, né? E por isso que a amarela chama amarela. Quanto mais amarela você tem, mais se estressa o piloto e ele acaba cometendo erros, como esse que nós vimos agora. Cara, o piloto tá preso ali dentro. Por que eles estão demorando tanto pra gente remover um carro dali, cara? Pois é. Pô, é só botar um guincho ali e puxar o carro. É que amarração. Daniel Suarez. First of all, luckily, you know, everyone, I saw a couple cars on fire, so, you know, luckily nobody got hurt. Eu tive sorte, pelo menos, de não ter problema com fogo, né? You know, safety people, they took long time to get to my car. I tried to. Eu fiquei surpreso do pessoal da segurança ter demorado tanto tempo para chegar no meu carro. Eu tentei, eu não pude fazer muita coisa. Eu tentei esfrear para não bater, mas que negócio, todo mundo foi batendo, não teve o que fazer. Overall, we have to keep working today. I mean, this weekend overall wasn't great. Essa semana no geral não foi boa para ele. We made bad adjustments, bad call from the spotter a few times. Teve um problema lá da punição dele por causa do lastro. Eu não sei se ele resolveu ficar irritado com o cara lá, se ele não teve culpa. O que vai fazer? Todo mundo na frente dele freou também, e o outro ia descobrir? Não, foi um engavetamento na bola. Bobagem o Soares ficar criando caso com isso. Só se ele criou caso com o William Byron por causa disso, mas o próprio Soares freou cedo. Sei lá, não estranho essa reação dele. He didn't want to be in that situation, but it is what it is. And unfortunately, 24 got it because, hey, you don't blame the 24 either. It was time to go. Right, we've seen where pit strategy. Ele tá querendo culpar o William Byron, pelo amor de Deus. Bom, McDowell, Suarez, Keselowski, Bowman, Haley e Preece, esses estão fora da corrida, tá? Oficialmente. That's what they were trying to do, and I totally understand that. But unfortunately, in that situation, you know, allowed somebody on newer tires carrying a lot of speed in the corner to make contact with you. The thing I do love about this, we've seen all this action, this carnage, cars on fire. We still got these 2 cars. This Denny Hamlin in 11, the 12 of Ryan Blaney. They've been battling it out all race long. Still got Christopher Bell right there in the middle of them. But I love what I'm seeing about this matchup for the end of this race. And don't count out some of these other guys like Joey Logano, and we know there's a little history there between Denny Hamlin and Joey Logano. But fellas, what I'm seeing that's different about Bem-vindo ao 44 Foreman aí e o George Gabriel. Só falta ter treta depois disso. O Graf Jr. e Gold já brincaram hoje, é verdade. Mas acho que não vai ter, não. Bobagem. Vai criar caso com uma coisa que de corrida, sei lá. Não vai ter briga, não. So it's 3 wide when you get somebody stuck up high. O Malu Lucas, hoje a lojinha de extintores lavou a égua. That's short track racing at its finest. You know, again, it's desperation time. The money's on the line. The pay window's open. Now the frustration set in of this short track and the beast that this thing is. You got to go after that real estate, and right now that real estate's on the bottom of the racetrack. And if you're Ross Chastain in that situation, right?
You've been put in that situation. You've fought, you've battled through a lot of things today. You've been a lap down. Now you've gotten yourself back on the lead lap. You're trying to get everything you possibly can out of that car for your team. It's been a rough start to the season for Ross. So even when you're 3 wide, you're not giving up. Right? You're going to maintain your position the best you possibly can. Ainda assim, essa temporada que ele está fazendo, ele e a equipe, a equipe dele, que agora não sei o nome, Track Horse, né? Estão fazendo uma excelente temporada, embora aquele erro tenha sido, sei lá, cá entre nós, esse erro do lastro foi uma boçalidade, foi desculpa, tem um erro idiota, tá? Foi um erro idiota, mas se você tirar, botar no saldo, o saldo da Track House esse ano tá bem positivo. É verdade, o Regis Brito falando que a máscara do Soares é do dia do Los Muertos, né? Que é uma festa que acontece no começo de novembro, lá no México. Um dia que eu até queria participar desse festival. Things are heating up. Literally on the racetrack, had cars on fire, carnage behind you in the rear view. That's the thing you want to see. You leave this thing, ultimamente o Buchinho vem patrocinando muitas bandeiras amarelas, principalmente no final das provas. Tá lá atrás, né? We got an extra set of tires over most of the field. The problem is you don't want to start last with them. So, just try to figure out when to pit, make sure we keep our track position. If we do that, we'll be in good shape. As the sun has went down, have you felt this track? Basicamente tentar conquistar, depois dos trocas de pneu, conquistar boas posições de pista para tentar disputar uma vitória. The conditions have changed, but it's more about the rubber on the racetrack. With all these cautions keep happening, and keep cleaning the racetrack off, and it's going to be harder and harder to lay that rubber like we had down earlier in the day. All right, buddy. Man, I saw you in a shoe commercial this weekend. You better use them things and get to running. Let's see some action. I got my tennies on. Let's go. Denny Hamlin trying to become this season's 8th different winner. Let's go back to the Care Center and Jamie. What a day it's been for Brad Keselowski, who had Brad Keselowski issues all day. Power steering was intermittent there, Brad, and then you end. Teve problema na direção hidráulica, agora essa batida. Unfortunately, we got caught up in it, Jamie. I guess it looked like some guys got in front of me, and it was just the traffic. Infelizmente fui pego na I was just barely going to get stopped at the time, and somebody clobbered me from behind, and just. Ele acha que finalmente ia ter um carro para poder sair daquela posição. Drove up into the top 5 and lost the power steering, like you said, and. Tava no top 5, perdeu direção hidráulica. Mas ele tentou ir pro pit road lá. Tentar resolver. Aí o cara bateu, rodei naquela hora, né? É uma daquelas corridas frustrantes. When you have a power steering issue and it goes out, how exhausting is that for you? Ele tá perguntando como é que foi quão exaustante foi você não ter a direção hidráulica. Really tiny 8-to-1 steering box. You go back in the day 30, 40 years ago. É um sistema, é um stream box, né, que é o sistema que eles usam, é um sistema muito antigo, de 40 anos atrás. Então ela é muito dura. É muito duro você fazer a curva dele sem a direção hidráulica, porque é um sistema duro, pesado, de um caminhão, de um truck, né, que é uma caminhonete dos anos 60. Então é muito duro fazer a curva, e para ele é muito difícil sem a direção hidráulica. Ele mostrou pra gente o quão difícil é. The backstretch pileup and resulting fire on Ryan Preece and Daniel Suarez after Kyle Busch and Chris Buescher got together coming out of turn 2. Não entendi essa, não sei pra quê, mas enfim. Mas Bad Brett tá com a barriga Olovski de respeito. Mas agora tá demorando demais, cara. Tá pra tirar esses carros. É que também tem outra coisa, eu já vi que tinha mais um carro com problema de fluidos, né? Tá, mas eles não podem botar o carro num caminhãozinho, tirar dali? Acho que se brincar só tem 1 ou 2 guinchos, tem esses detritos de 1 tonelada de energia pra sair, né? Pra tirar. Então tá complicado, eles têm que fazer aos poucos. Vai um de cada vez.
Ah, bom, se tá esparramando fluido, aí tu vai puxar o carro, vai espalhar por tudo, vai piorar a situação. Aí tem que colocar o caldo, deixar secar, tirar. Vai demorar um pouquinho essa vermelha, viu? Se desculpa a sinceridade, mas... O Bissoli PM ali, ó, tem 3 caminhões e 15 carros. Bem por aí mesmo. Acho que se brincar tem 2 caminhões e 15 carros, viu? Jogar real pra vocês. O Twitter da Fox Sports, da NASCAR no Fox, né? Martinsville Parking Lot, que quer dizer, tipo, é o lote de estacionamento de Martinsville, porque realmente parou todo mundo. Aí falou que, tipo, estacionamento, todo mundo juntão, assim, que bagunça. Postando as cenas da batida. Nossa senhora, realmente foi um negócio... Homem berra sem barriga é um homem sem história. Esse ele tirou direto do Joaquim Teixeira Pensamentos. Agora é o comercial. When you identify how you feel and exhaling it all away. Wait, isn't this a 500-mile race? Yeah. Just keep on breathing, guys. I don't know about you, Boyer, but I so needed that. Oh, man. That's exactly like I was talking when I was on the radio with Ryan Blaney at the first degree. That's exactly, he listens to that tape audio right there. He has that pumped into his radio. Meditation from that sweet voice we just heard. What has me concerned about that lady right there, she said 500 miles. We'll still be going when it's time to go to Richmond. Too much meditation on that. Hey, well, let's see. É uma prova de paciência, tem frustração, então a prova de paciência você precisa fazer meditação para andar em Martinsville. Esses caras são excelentes. We're seeing a lot of crazy chaos, and it's getting to be that time. So tell us, how calm are you right now? How do you see this thing playing out here? I'm calm right now. I don't know how long that'll last. There's still a fair amount of race left. O camisinho. Até nos comerciais o buchinho aparece rodando. Ó vida, ó azar. De fato, a minha voz melhorou um pouquinho. Eu tô me ouvindo aqui no... É que normalmente eu deixo o stream do Twitch pausado, né? Aí eu tava me ouvindo agora. Sun's going down, track temp's cooling down. You guys made some good adjustments. What about mainly those two, the 12 and the 11? You also got Christopher Bell in there. What do you have for those guys? Yeah, Christopher right now is on some older tires, so that'll be kind of interesting to see how that one plays out. I'd say the 12 and us are fairly close at this point. And I haven't gotten near the 11 in a while to see if we're close anymore. We were at a point that we went down a lap, and I think now we're competitive enough to run with them. So I'm not sure where he's better than us yet. When I got cleared to second there, he was already pretty far out. So we'll kind of wait and see when I get there. All right, well, we've seen what happens when the two of you don't stay clear of one another. But hey, it's going to be exciting here to watch. You got a great shot. Good job to you and the team. Thanks for talking to us. Yeah, man, thank you. Almost clean, we'll be getting going. Well, folks at home, if you want to be a stock car racer, stop that. Man. Come on. That's not nice. Not the guy. You didn't ask him about his zen level, the level of zen. He said he was calm, but not anymore. Vocês viram a criancinha? Vocês ficam aí falando de buchinho. Você vê a criancinha fazendo zoeira com o Logano? Você vê que o negócio não tem idade, né? Meu Deus, gente. Você pensa que a criança é inocente? Au! Nossa. Whoops. Here's Jamie.
Well, Alex Bowman was one of the fastest cars today. Then he had a loose wheel, and right after that, Deixa eu falar do Bowman aí. how do you describe what happened here in the last 20 Como você descreve o que aconteceu? It's very frustrating, right? Muito I hate frustrante. it for everybody at Hendrick Motorsports, everybody at Ally that gives us so Para much todo mundo na support, equipe, Chevrolet. Everybody works so hard to give us what todo we mundo need, and trabalha we had duro such a para good tirar race o car carro. today, such a fast Tinha um Ally ótimo Camaro, carro hoje. you know, had that loose right front wheel, and that's just part of racing. Things are going to happen. Nisso que pedir a parte dianteira do carro, coisas vão acontecer. Fiz alguns erros, acontece. Aí aconteceu aquela atualização toda na frente, né? Aquele parking lot. Diz ele que o carro dele estava capaz de vencer, eu não concordo. E agradecer a todo mundo na equipe 48. Foi fenomenal. Não há muito a mostrar hoje. Yes, the yellow flag is out. There are 27 cars on the track and 3 under repair on pit road. Let's hear from one of the crew chiefs. Tem uma boa notícia, a amarela foi acionada, ou seja, vou andar agora, mas enquanto isso, Todd Gordon do Ryan Blaney. We've talked about what we need to do, and that end of stage 2, we took a swing at it. We know a little bit more about what we'll need to do, but still got 115 laps to go, so hopefully we get one on long run so we can show our Você tá falando que o carro dele tá bom em long run, ele se preparando para isso, tem 150 voltas pro fim, tentar ver se ele consegue fazer um long run para fazer só mais um pit stop. Well, we saw they already tried making some adjustments. Even the adjustments didn't really help. So I think you just got to hope that you have enough laps whenever you get to the end and it goes green, that you have enough laps for it to run itself out and play to your strength. You think about racetracks and the mentally, toughness that it takes to navigate through this sport and this schedule that we have. I think of, the Talladegas and Daytonas and just the mental strain that you have because of the 3, the 4 wide, all the stuff that in. But when I leave Martinsville, I left it all here, man. I'm telling you, just completely worn out. One of those racetracks where you get back and your brother's like, man, that was a good move, or that was a good pass, that was a close moment, and you have to go back and watch it in a replay because you were reacting to so much, your mind was digesting so much, you don't even remember it. Aí, Manuel, o Bustinho vai estar open wheel, você viu? Opa! Gostei! O Josh Berry foi oficializado vencedor, passou na inspeção pós-corrida, tá? Oficialmente é vencedor da corrida. In only his 13th start in the series, and he wins for Dale Earnhardt Jr. I've never cried like I cried today over racing, anything I ever did or anything my dad did. I don't know why that brought that emotion out of me, because I've never experienced that before, but I just wanted this so bad for Josh, maybe as bad as he wanted it. Super cool. Dale Jr. falando que ele nunca chorou pela vitória de alguém na equipe dele, ele chorou hoje. Léo Baruch, Josh Berry ganhou a corrida do Xfinity Series, tá? Virou 95 voltas, fez um corridaço ele. Inclusive foi ultrapassado pelo Ty Gibbs, esperou calmamente, foi lá e depois ultrapassou de volta. Foi incrível o Josh Berry hoje. And not only give him an opportunity in late model racing, which by the way was probably a good enough dream, right? To put him in an Xfinity car because of what he saw, and not only the guy that Josh Berry is, but the race car driver that he is, and he proved it right there. Come into a racetrack, which by the way, not usually you see somebody their first win at Martinsville, right? I mean, this is a place that you have to learn and buy your time. But that being said, it is a short track, and I know he's got hundreds of laps around here in a late model. Played right in his favor. Desculpa, Léo, é o que eu quis dizer, que ele não foi punido. Teve a inspeção, passou, oficialmente vencedor. Then the Penske teammates of Blaney and Logano.
Chase Elliott. Quite a few of those names missing from the list of drivers who have gone to victory lane this season. 7 races, 7 winners. Michael McDowell for Front Row Motorsports. Christopher Bell on the road course. Nobody expected that either. William Byron in Miami. Kyle Larson. You knew he'd win. How long would it take? Las Vegas. Race number 4. Martin Truex Jr. at Phoenix. Ryan Blaney at Atlanta. Tem carro ali que, além de Open Wheels, não tem sem capô também. Tem pra todos os gostos aí. Tem um de bunda arrebitada ali também, mais pra trás. Tem pra todos os gostos. Todos os tipos de carro. Léo Baruch perguntando que o senhor joga uma dúvida. No caso de uma punição, o segundo colocado pegaria a vaga pro playoff? Sim, senhor. Ele é declarado vencedor. Ponto. Finally got good track position up there in second place, but ultimately decided that they were going to pit right here. They're very concerned about the restart. They've got considerably older tires than anybody else around them. And the 24 car of William Byron, he's been pretty quiet on the radio, just slipping those front tires a little bit too much as you see him pulling the fenders and trying to get that car at the end of the race. Fellas, I like that on Christopher Bell. If you're concerned about worn tires, the way these restarts have been going here recently, I would. Ó, Juvencio, se 15 carros se envolveram o Big One hoje, imagina daqui 15 dias em Talladega. Então vai o grid inteiro. 2021 tá tão estranho que é capaz de não ter Big One algum em Talladega. Aqui. Se um pode, fica outro oposto não, né? Espero que seja errado, mas... O Augusto Bassin, carro do Mirola, estilo Mad Max. Todos os pilotos que estavam envolvidos no acidente foram liberados do centro médico, tá? Então estão todos bem oficialmente. Mas tá mesmo, né? Um sem motor, outro com open wheel disfarçado, tá, beleza. Then I would think it's worth staying out there on some older tires, which Christopher Bell would have been. It's a risk, it's a gamble, but I don't know, that might have been one worth taking to see. 107 voltas pro final. Dá pra dizer que é a hora da verdade, Ricardo? Ainda não, tem mais um pit stop, acho eu. Quer dizer, dá pra ir sem pit stop daqui até o fim. Mas acho que vai ter mais um que vai ter algo amarelo no meio. Eu apostaria nisso. O Jorge Gabriel, se depender do Malfredon, você vai falhar miseravelmente da sua previsão. Espero eu que falhe, viu? Nossa, a propaganda é boa, né? Sneakers, porque você nunca, você não é você quando está com fome, né? O carro tá desse jeito. Aí o buchão, olha lá, todo remendado atrás da direita. Olha aí, ó, olha o Open Wheel aí, ó. Outro Open Wheel. Festival de Open Wheel aí. Festival de Destruction Derby, né? Então, você vê que parece até quando você sai daquele show de Destruction Derby, o carro fica todo amassado. And maybe see some glowing rotors as these guys enter the corners. All right, we're going to come green this time with 104 laps to go. Hamlin, who's led 190 laps, and Blaney, who's led 156. Will restart on the front row. Tudo pronto para a relargada. Carro madrinha vai deixar da pista. Hamilton Blaney novamente. O carro 11 e o 12 liderando a prova. Depois temos o Logano e o Chase Elliott. Aliás, nem é o Chase Elliott, né? Porque ele deu o lugar dele lá para o Truex Jr. Zona de reaceleração e bandeira verde!
Time to go, boys. These guys are leaning all over one another. That 19's not cutting that 22 any room right there whatsoever. 22's not going to cut him any room here. Little contact. These guys have a little history here also. Olha o toque ali com o Truex Jr. Segurou legal o carro. Caraca. Quase uma nova rodada e uma nova bandeira amarela. Nossa, ele foi ninja agora. Foi ninja. O Truex Jr. tem pela terceira posição. Enquanto isso, os dois primeiros se mandaram. O Blaney e o Hamlin. Olha o Pack Racing aí, ó. Daqui a pouco dá outro acidente. Quase um four wide ali, ó. Os pilotos estão nervosos hoje. Olha a confusão ali. Entre o wide eles cortam a imagem. É. 100 voltas para o final. Pack Racing em Martinsville. Big One em Martinsville. Esse é o ano de Martinsville. Olha o trio wide na curva aí, ó. Olha o toque, olha aí a rodada, segura! Segura, peão! Sensacional, velho! Olha mais toques aí. Imagina se eles largam o PJ1 aí, Ricardo. Tentaram, não deu certo, né? Não adiantou nada? Não adiantou. Então, o que eles fazem? Eles colocaram um composto mais macio. E o lado esquerdo tá com a calibragem bem baixa. Então ajuda você a dar mais aderência mecânica. Então você consegue fazer two-wide. Por isso que tá tão bom isso aí. Isso é um bom trabalho da NASCAR com a Goodyear, viu? Mérito pros dois. Fizeram um pneu Prime, como é que eles chamam? Não, eles fizeram um pneu. Eles pegaram um composto um pouco mais mole. Pra ter mais desgaste, vai te dar mais aderência. E aí no lado esquerdo, eles colocaram um pneu que aguenta bem baixa pressão. Então o lado esquerdo fica bem murcho, te dá bastante aderência, e o lado direito já tem um composto que é mais aderente. Então as duas coisas ajudam aos carros a andar melhor em two-wide, precisa dar até three-wide de vez em quando, né? Eles acertaram a mão ali. Muito bem. Isso já vem de um ano e meio pra cá eles acertaram desse jeito. E eu sei que eu vou dizer agora não muda a cotação na lavoura, mas por informação a gente traz. Rochas tem punido o excesso de velocidade no último pit stop. O pessoal descobriu que eu tava comendo, foi o seguinte, eu pedi pra trazer o lanche que tava em bandeira vermelha. Aí quando o lanche chegou, veio o amarelo. Eu falei, agora eu vou comer alguma coisa pra ficar passando fome, né? Aí eu comi metade e eu como depois. Danny Hamlin tem mais 2 jogos de pneus até o fim da corrida. Então... Eric Jones fora. One thing I'm seeing right now, Clint, this track temp coming down and the track being shaded, bit of an equalizer. Like we're seeing. Aí o Logano brigando com o Chase Elliott, disputa pela 4ª posição. 93 voltas para o final, 92 agora. Show speed at different times and have more fall off. Right now, Denny Hamlin's being able to hang pretty tough here out front. Aí vem os dois. O Hamlin abriu 8 décimos em relação ao Blaney e abriu 1.5 em relação ao Truex Jr. 2.3 em relação ao Logano. Ricardo, se eles chegam a deixar mais macio, o pneu fica melhor ainda, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque deixar muito macio, você tira muito, como explicar, você deixa ele muito propenso a um aumento de temperatura excessivo, e aí ele desgasta muito rápido, ele pode até se desfarelar, pra você ter uma ideia. Então, tá, mas sem contar isso, quando o pneu tá novinho, fica melhor ainda. Quando o pneu tá novinho, eles estão É capaz de ter mais three-wide, mais carro embolado. Sim. No começo é mais fácil, de fato. O começo da vida do pneu é muito mais fácil que o fim, com toda certeza.
Eles testaram uns anos atrás isso aí no All-Star. Eles chamaram de pneu Prime e tinha o normal e o Prime. E aí tu podia usar. O Prime era, porra, muito melhor, só que desgastava muito mais rápido. Eles tentaram fazer na NASCAR a ideia do Prime Alternate na Indy. Só que não tem oval, nem a Indy tem oval, entendeu? Então, complicado. Talvez se você adotar um negócio desse início, fosse um negócio interessante. Não, mas eles fizeram como teste só, era uma corrida só. Eu tô te explicando o que aconteceu. E talvez interessante, por exemplo, um negócio desse início, acho que seria bem legal pra NASCAR. Não, mas aí eu acho que não tem os dois compostos, tem apenas um na corrida, um Prime pra todo mundo. Uma opção. Porque então, dá mais emoção, né, cara? Eu acho que no misto, talvez você tenha um jogo, um jogo, o Prime é esse, tá? Um jogo alternate. Você é obrigado a jogar um jogo alternate. Mas tu só tem um, entendeu? Acho que seria um negócio interessante. Aí tu usa estratégia pra saber o melhor momento pra usar. Exactly, isso mesmo. Yeah, here comes Christopher Bell into the picture with those tires that we talked about, and honestly, I was telling you, I thought track position was needed, but this could be a very good decision for them. Well, luckily they got o Reinaldo Pires, meu irmão, a corrida começou 5 horas e os caras ainda estão andando, haja fôlego, tá pior que Endurance. E esse circuito cansa, cara. Esse circuito é um dos mais desgastantes da categoria. Não, sem contar o de ontem, né? As 24 horas de Martinsville. É. A largada ontem, né? Agora deu 25 horas de Martinsville. A corrida original estava marcada para as 20... Ah, não, agora é 24. É, porque largou 1h30 depois, né? Tá, vem sim, largou 1h30 depois. A largada era sido agora ontem, né? 8h30 da noite ontem. É. As 24 horas de Martinsville. Man, I tell you what, ultra competitive lap times right there, though. A 77-year leader, 76 O Elton Camisa falou, mas esses 7 pneus que eu falei Prime Alternate, não poderia usar no último pit. Por que não, Elton? Qual o problema de deixar ele pro fim? Cadê a tua opinião? Porque eu vejo as categorias deixam. Se eu tô perguntando a tua opinião, por que não? Aí o Hamilton passando mais um retardatário. Mais uma vez o Quinhoff. Quantas voltas tá atrás do Quinhoff? 5 voltas. Isso aí é um carro de Xfinity, cara. Ryan Blaney has caught him and Martin Truex is only 2 car lengths back. É complicado quando você está numa equipe com uma estrutura dessa, porque você compra equipamento usado, você compra motor de segunda mão, você compra motor com menos desempenho, você tem peças mais toque, menos desenvolvidas como as equipes têm. Então, por mais que você seja ótimo piloto, você não vai fazer milagre. Lembra do Buchão, quando teve aquele rolo todo, que ele foi mandado embora da Penske, que ele correu para equipe pequena, que ele teve que... ele mesmo assim, ele mesmo sendo um Buchão, piloto campeão, ele ficou andando do 25º para trás o tempo todo. Então, realmente faz diferença. Não dá para criticar o Greenhouse. A gente não sabe se ele é bom ou ruim. Eu acho que ele é mediano, mas a gente não tem certeza de ele ter um equipamento relativamente competitivo, entendeu? É a mesma coisa que tu pegar lá um piloto na Fórmula 1 e jogar na pior equipe. Tu não sabe do que o piloto é capaz. Só vai saber se tu botar numa Mercedes da vida. Ou que não seja uma Mercedes, mas que seja um carro bom. Hoje em dia, uma Red Bull, uma McLaren, uma Ferrari. Mais ou menos por aí. Jamie. And speaking of Larson, Martinsville is not a place he has a lot of confidence at. His crew chief, Cliff Daniels, said they went to work. He watched video on board with Denny and Joey, watching how they race this track. And he's very good at adapting. He's had a good run today. Que interessante, o chefe de equipe do Lawson falando. O que ele fez para aprender nessa pista?
Ele pegou vídeos do Danny Hamlin e do Joey Logano pilotando aqui para tentar entender o que fazer e ele se adaptou. E hoje ele está em 6º lugar. Aprendizado rápido. Aí o Larson. Largou em 12º, está em... fez 2 top 10. Melhor chegada, terceiro. Foram 12 largadas, 2 top 10, melhor chegada em terceiro. Tem gente recebendo bandeira azul ali. E aí o Hamlin tentando passar pelos retardatários, trazendo o Blaney grudado, coladinho no Hamlin. BJ McLeod and now Chase Briscoe, who had gotten back onto the lead lap, but now goes 1 down in 20th place. Now you're Denny Hamlin. How hard are you going to battle and fight this 12 car? You still got 71 laps to go. With everything you got. But I tell you, he's really struggling to keep the front end pointed at that 3/4 mark in the corner, and that's where Ryan Blaney's been so strong all day long. You see it right there. You can just wrap around there and keep turning. O Reinaldo falando que o Larson na Hendrick deu um salto de evolução. Mas é que assim, esse Reinaldo, ele nunca teve na Ganassi um carro para disputar título. Ele disputou título uma vez, ele chegou perto do Championship Fórmula 1 ano. E, inclusive, se tivesse no Championship Fórmula naquele ano, ele teria ganhado o título. Mas ele só foi uma vez. A Ganassi nunca deu para ele um carro para realmente disputar título de forma constante, de forma todo ano. Finalmente ele tem esse carro. Tá? Então, por isso que ele está tão forte. E, de fato, a Hendrick sabe disso e sabe que ele vem, tá, para disputar título de novo de cara. Tá? Porque finalmente ele tem um carro forte. O Elton do Cabezinho fala no sentido de todos andarem igual. Imagina quando já está na frente, condições normais, difícil de alcançar. Ele coloca esses 7 e fica só na frente. Tá, Elton. Teu áudio tá ruim, né, Ricardo? Teu áudio tá ficando bem baixinho. Tira e pluga de novo. Tá, parece um som de walk-talk baixinho. Opa, voltei. Bem melhor. Tá bom. O Aldo Cabezinho falando da tá falhando de novo. Bomba. Então, peraí. Será que então deve ser conexão do Discord? Peraí. Reinaldo Rock toca, só foi longe. Troca a pilha. Troca a pilha do walk-talk. Pior que foi mesmo. Enfim, o caso é uma questão de tática, Elton. Se o cara tá bom andando com o Prime e ele botar o alternate e for embora, é porque ele realmente é um carro muito superior ao resto do grid. Não tem, isso não vai ajudar a ter disputa, não. Vai te dar uma opção de ter táticas, que pode mudar a cara da corrida. E às vezes, por exemplo, você com um carro mais... Olha só o... Vamos, filho, vamos! Empurrando, vamos, filho! Às vezes, por exemplo, você pode ter um carro um pouco mais fraco que um rival teu, mas você faz uma tática melhor que a dele e ganha a corrida por causa disso. Entendeu? É para dar opções de tática, que é a ideia que eu dei. Problem is every time he gets to his inside, he can't complete the pass. He needs the real estate to move up off the corner and can't do it. He can't turn on the... Aí o Hamlin segue na liderança, depois o Blaney, Truex, Elliott, Larson, Bell, Harvick, Logano, Byron e Bubba Fett são os 10 primeiros colocados. Wrapping that bottom like we've been talking about the leaders doing. We're really starting to see this racetrack move around. More rubber than I've seen in a long time on this racetrack, on that concrete, and it's opening up the groove. You see right there how high Chase Elliott's running, getting a good run off the corner. Bom, teremos agora 70 voltas mais ou menos de stint dos líderes. Ou seja, pelo menos mais uma parada eles vão ter que fazer, mesmo que em verde. Nossa, bem que 372 e 500 são 130 voltas. Por combustível não, mas acho que vão ter que fazer por pneu, né? Christopher Bell all over Larson.
who cannot find a way past Elliott. Well, I'm just wondering if maybe Christopher Bell tried to make a move on Chase Elliott also, and that slowed him up and allowed him. O pessoal falando, alguns passinhos falando que a draga do Harvick, né? Mas eu acho que a draga do Harvick começou desde aquela corrida no Kansas lá. De lá pra cá, falar, tá em 7º lugar, é bom, mas tem sido bom, mas tá como é. Back up front, Ryan Blaney is getting into the corner better than Denny Hamlin, but the 11 you see there has better drive off. You'll see it all side by side. Aliás, falando um assunto interessante que eu mencionei para vocês durante as transmissões, que o Taylor Gray, né, irmão do Tanner Gray, que corre na Truck Series e corre lá na Acompanhe Series que a gente transmite, ele teve um acidente de carro, de rua, nessa semana, em que teve que fazer cirurgias. Ele falou no Twitter dele, hoje, que tá tudo bem com ele, que a cirurgia foi um sucesso, agora é só reabilitação e fisioterapia, mas que em breve ele tá de volta para as pistas, então tá tudo bem com ele, vamos torcer para ele voltar bem, voltar firme e forte daqui. Ele ia estrear na Truck Series semana que vem em Richmond, mas lógico que pelo acidente não fará mais, mas talvez daqui a um mês ele esteja de volta firme e forte para continuar sua carreira no automobilismo. Taylor Gray, o Reinaldo Pires, o Taylor Gray, irmão do Tanner Gray, que corre na Acompanhe Series. E o Paulo Cassaro falou aqui que ele tá tão lento, o Harvick, que esses dias perguntaram para ele qual desenho preferido dele, ele respondeu Tartaruga Ninja, aquela piada lá. Pra sódio, até minha namorada virou pra ele com aquela cara e disse, sério? Tartaruga Ninja. ...52 voltas pro final, então estamos nos dirigindo aí ao finalzinho da prova. 3 horas e meia, isso só em verde e amarela, fora os tempos de interrupção aí, cara. Augusto Passinho, creio que o desenho preferido do Harvick se essa temporada seja o Lip Hardy. Ó vida, ó céus, ó azar. É a briga pela liderança, o Blaine e o Hamilton. Ricardo, eu acho que vai ficar entre esses dois aí, salvo alguma reviravolta aí. Nas CNTPs, eu acho que vai um dos dois, cara. São os dois que lideraram a corrida inteira, né? Apesar do Blaine ter ganhado os 2 estágios, o Hamlin foi o único que teve o tempo todo com ele ali, né? Então, realmente deve ficar entre eles, mas lógico que o Martin Truex está ali talvez ele não consiga ultrapassar, mas ele tá pronto para caso tenha um problema ele tomar a liderança, né? Tá com carro rápido também, não podemos subestimá-lo, mas... Epa! Mais um amarelo. O pessoal para agora, né, Ricardo? Para ir até o final. Para. Ô, 14, olha aí o Chase Briscoe. Aí o lógico que o Boyer zoou, né? Porque é o carro dele do ano passado, né? Aí agora, Manuel vai começar a hora da verdade. Olha o estado do Chase Briscoe. Jorge Gabriel falou, olho no Larson e no Elliott. Se eles se colocarem bem na relargada, uma posição boa de frente, até pode ser. Se eles estiverem atrás dos dois, eu acho difícil. Vamos ver. I'm sorry, Larry, I interrupted you. You were talking. Hey, it's like we had that scripted. Right on cue. Well,
guys, this will be the money stop right here because everybody's going to come get 4 fresh tires. And other than Denny Hamlin, this will be the last set for basically every team that's Bom, é o último set de pneus para todo mundo, especialmente para Denny Hamlin. E eles falaram, muito cuidado com velocidade no pit road, para não ser punido, que uma punição agora acaba com a tua chance, essas coisas. São 19 carros na volta do líder. E mesmo o Almirola, que vai ser o Lucky Dog, ele tá 2 voltas atrás. Então continua só 19 voltas do líder. Than his teammate in the 9, he noticed. So they're making another adjustment there, a wedge adjustment and 4 tires. The 11 of Denny Hamlin. Denny said brakes were getting hot there, so this was a welcome caution. Entry is a little skaty and he's building 2 tires. O Hamlin deu graças a Deus pela amarela porque o pneu tá ficando muito quente. Briggs gostando muito do carro e também o Chase Elliott. Olha ali, cara, o Blaney saiu com a mangueira enrolada embaixo do carro. O Blaney? Uhum. Eu não vi. Eu não sei se ele levou junto, mas ele saiu passando por cima. Olha ali, ó. Olha o replay lá. Olha lá. Ih, vai ser punido. Ah, sim, isso vai dar punição. Levou junto, ó. Ah, ih! Vai ser punido. Bem, vai ser punido. Então, mais uma pra conta aí do Hamlin. Quem sabe? Terceira vez seguida pro Brian Blaney em Martinsville que ele vai ser punido. Well, we've seen it all day, right, Mike? Where we've seen one of these Joe Gibbs Racing crew chiefs be in that mid 12 seconds. This time it happened to be Denny Hamlin's teammate, Mark Truex Jr. In the green. And that is the difference. That 1/10 of a second for the pit crew. 2/10 for the driver. What's the New Jersey driver up front? Vamos dar uma olhada aqui que eu quero ver que posição o pessoal volta. Aquilo que o Jorge Gabriel falou, vale lembrar agora. Nós temos os dois Penske, Hendrick logo atrás. Eles vão ter que fazer uma boa largada. O Hamilton parece estar com mais carro do que o Truex para vencer. Mas lógico que o fato de você estar com ar limpo na frente vai ser uma vantagem para o Truex. Vamos ver como é que vai ser isso tudo. Nada está definido. E agora, Emanuel Weiman? É a hora. Que hora? Blaney trying to become the season's first 2-race winner. After 7 races so far this year. Augusto Bassin apostando que haverá um 8º vencedor hoje. Engraçado, o Mac já acabou de falar que ele acha que vai ter um vencedor com 2 vitórias. Eu tô com o Augusto, acho que podemos ter uma novidade. You saw that damage to the right side, right in front of the right rear tire of Chase Elliott. He made contact. I thought it was with Blaney when he came out of his pit box. He's going to have to get stopped right here. Let the field go. Yeah, all right. Now he stops. O carro parado lá. Não, é o Ryan Blaney que foi jogado pro fim do grid por causa daquela punição, vai pro fim do grid. Ele só não vai pra trás dos retardatários, né? Isso aí fica no fim da volta. Tudo pronto para a relargada. Bandeira verde! Agora é o Truex Jr. e o Denny Hamlin disputando a vitória. Truex Jr. vai assumindo a primeira posição. Spalha ali, manda para fora o Hamlin tenta se cobrar. Vai tentar o contra-ataque. E por fora vai sair lançado. Se manter na frente do Denny Hamlin. Agora ele fecha a porta. Que manobra do Denny Hamlin. E o Truex agora sobrou pro Kyle Larson. Caraca, que trabalho do Hamlin.
41 voltas para o final da prova. Será que teremos mais uma na conta do Hamlin? 40 voltas. A equipe inteira aplaudiu a largada do Hamilton, que realmente foi inspiradora esse trabalho dele. Mais 3 wides. Denny has started up front so many times on so many restarts. He knows exactly what his car is going to do, and he just has confidence it's going to stick, and it has that short run speed. But this thing's anything but over. 38 voltas para o final. Denny Hamlin abriu 4 décimos em relação ao Truex Jr. E aí o Chase Elliott para cima do Larson. A disputa dos Hendricks. E logo ali atrás tem uma Penske de um cara chamado Joey Logano. Joey Logano, who started this race on the front row, can't get the drive off this time to beat Kyle Larson. It sends it in again. And if you're Kyle Larson, you can't get down. Now the freight train's coming. Tell you what, guys, Chase Elliott laid down a lap that last time by. Aí Logano brigando com o Kyle Larson e um Christopher Bell logo atrás, se preparando para dar o bote. Larson ficou, perdeu tempo em relação ao Joey Logano. Lá vem o Bell. Olha a confusão com o 14, que agora é retardatário. O Chase Briscoe levando 5 voltas. Aí de novo a briga pela liderança da prova. Faltando 34 voltas. É a hora da verdade aqui na NASCAR. So Blaney's picked up 3 spots from the back, but he's still more than a quarter of a lap down and a ton of traffic to try to get back even up to the top 10. Tenta o ataque o Truex Jr., mas não tá dando certo. Tá muito rápido o Denny Hamlin. Mais disputas lá atrás. Aí o Blaney. O Blaney tá tentando se recuperar, ele foi pro final do grid, já é o 15º. São 19 carros na volta do líder. Então já recuperou aí algumas posições. Tá indo a caça do Matt de Benedetto. De novo a disputa pela primeira posição. Lá vem Hamlin. Lá vem Truex Jr. Aliás, Denny Hamlin, o único piloto a fazer uma volta abaixo dos 20 segundos na corrida inteira, tá? É. Be curious to see what happens with his brakes. He's actually moved his lineup a little bit. He's moving, entering high, kind of coming down across. And man, I tell you what, Truex is hounding on him. Não, na verdade tem mais um. O William Byron. Só que o Byron foi 19.996. O Denny Hamlin foi 19.916. Kyle Larson has now faded to 7th. Behind his other Hendrick teammate, William Byron. Yeah, Kyle Larson took off pretty good on that restart, got himself some good track position, but ever since then, just has not been able to maintain that kind of pace. Don't know, maybe he's another one of those guys has more of a long run speed car. Hey, 10th place race right here. Kyle Busch is trying to move up on Ryan Newman. Well, I just thought Ryan Newman's car was beat up and bad until I look at Kyle Busch's car. Aí o Buchinho brigando com o Newman. E também o Boba Fett disputa pela 10ª posição. 9ª, perdão. Aí vem Buchinho. So Newman holds off Busch to hang on to that top 10 spot. But this is just such an example of what Martinsville is all about.
Pessoal aqui torcendo pelo Newman da massa, né? Top 10. Quem sabe uma ressurreição da Jack Roush? Eu adoraria ver isso. And here comes Blaney, who is 12th, closing right up on the Busch-Newman battle. Só porque eu elogiei, maldita maldição da cabine. But he hasn't survived yet. Man, that's going to be a problem. I tell you what, better get my camera on the leaders. It is heating up. Truex is on the bumper of your leader. Denny Hamlin looking to the inside right now. Ih. Olha a disputa pela liderança. Truex botou por dentro. Vai tentando a ultrapassagem. Não deixa barato o Denny Hamlin. Fecha a porta o Hamlin. Mais uma vez o Chase Briscoe ali, o retardatário. Tenta fechar a porta o Hamlin, tá difícil pro Hamlin, o Truex vem muito rápido. O Hamlin consegue sair mais lançado na saída de curva. Só que eu acho que o Hamlin tá rateando e ele tá deixando muita área de dentro pro Truex. Bem verdade. É que ele tá tentando fazer a tangência normal, ir por fora, fazer aquele jeitão... É o jeitão defensivo, mas é o jeitão defensivo mais rápido. Só que o Martin Truex tá pegando os detalhes, né? Ó, ele tá vindo mais por fora. Olha a confusão ali atrás. Com retardatários. Boa Fett de Benedetto. Disputa pela 15ª posição. E aí o Chris Buescher. Chase Briscoe limping around the outside like he may have a tire going down. Here's the contact between Newman. Aí a disputa do Newman com o Boba Fett. Aí que tava a confusão, ó. Quase mais uma bandeira amarela. Agora na passagem, 20 voltas para o final da prova. São os instantes finais das 500 voltas de Martinsville. Muitas emoções nos aguardam e tudo pode acontecer. O ano passado tivemos essa prova aí em Martinsville, que vários quase ganharam a prova, sempre acontecia um acidente, alguma coisa e iam perdendo. Até a hora que o Brett Keselowski passou todo mundo. Ainda disputa pela liderança da prova. Truex e Hamlin. Tem gente recebendo bandeira azul. Sai bem mais lançado o Hamilton. Eles estão dele que torrar pneu aí, né, Ricardo? E outra coisa, essa disputa deles, você não reparou que o Chase Elliott já tá na cola deles em terceiro? Pois é. É o esquema de defesa do Denny Hamlin. Ou... 16 voltas para o final. Olha, o Truex botou meio carro à frente. Seguem os dois ainda lado a lado. Vamos para a curva. O Hamilton está saindo mais lançado ao final das curvas. É, o Truex Jr. tá ganhando na insistência. Agora sim, Martin Truex Jr. faltando 14 voltas para o final, assume a liderança da prova. Não desiste dele Hamlin. E já traz com ele Chase Elliott. São os 3 pilotos disputando a vitória. Tudo pode acontecer. Olha o Truex Jr. venceu 2 das últimas 3 Martinsville Races. Se atrapalham ali com o Queen Wolf. É, os pneus acabaram pro Hamlin. E o Truex Jr. tá um pouquinho melhor. Agora quem vem pra cima do Hamlin é o Elliott.
Disputa pela segunda posição. 12 voltas para o final. Lembrando que no outono, final da penúltima corrida da temporada, o Chase Elliott ganhou a primeira vez que venceu um short oval, foi a última corrida de Martinsville, que foi o que levou ao Championship 40, e por isso se tornou campeão. Lá vem eles. 11 voltas. O Truex já conseguiu abrir 1 segundo em relação ao Hamlin. E o Hamlin sofrendo uma pressão danada do Chase Elliott. São os instantes finais em Martinsville. Retardatários. Olha só, o Truex conseguiu botar um retardatário entre ele e o Denny Hamlin. Quem diria a ressurreição do Martin Truex para vencer a prova. 10 voltas para o final. Tá difícil pro Hamlin. Tá difícil pro Chase Elliott. É 1 segundo em relação ao líder. Vem Martin Truex Jr. já tá com uma mão e 4 dedos na taça. Será que ele vai faturar hoje? 9 voltas. Segue a disputa pela segunda posição. Olha a distância que já abriu o Martin Truex Jr. 9 voltas. 9 voltas separam o Martin Truex Jr. da sua vitória. Agora 8 voltas para o final. Yeah, guys, I can look at their brake pressure up to 600 pounds. Everybody, including Martin Truex Jr., they're going off the chart on the brake pressure right now. All bets are off. Elliott had a look, and now he is alongside Hamlin. Chase Elliott, who won here last fall to set up his run to win the national championship. 7 voltinhas para o final. When he just saw what Martin Truex Jr. had to do to get by Denny Hamlin, it's going to take that same type of move where you got to get side by side with him, and then you're going to have to just run Denny Hamlin up the racetrack. Well, but you can tell he can get in the corner hard. Ah, vem Chase Elliott por dentro e Hamlin por fora. Disputa pela segunda posição. 6 voltas para o final. Olha o retardatário, olha quando era aí. 10 voltas atrás, atrapalhando a vida do Denny Hamlin e do Chase Elliott. Chase Elliott assume a segunda posição, mas está 1.5 atrás do Truex. Ah, vai dizer agora que vão causar uma amarela. Vai me dizer agora que o Hamlin vai causar uma amarela. É a única forma para ele tentar disputar a vitória, não tem outra oportunidade. 4 voltas para Martin Truex Jr. Abre uma semana de distância em relação ao segundo e terceiro colocados. E a disputa aí pela segunda posição. Segue os dois ali coladinhos, um atrás do outro. Vem o Hamlin fungando no cangote do Chase Elliott. 3 voltas para o final. 3 voltas para o final. Olha a disputa pela segunda posição. Hamlin tenta contra-ataque. Tá difícil pro Hamlin. Não tem mais pneus. Tá com os pneus muito desgastados. E lá na frente o Truex Jr. São 3 voltas. Instantes finais. Emoções finais em Martinsville. 2 voltas para o final. São as emoções finais aqui. Olha o Truex. Vem agora pelas curvas 3 e 4. Se ele cruzar a bandeira branca antes da amarela, é a última volta mesmo. Lá vem Truex Jr. Bandeira branca. Não tem mais overtime. Esta é a última volta com ou sem bandeira. Vamos lá. Vamos lá, Truex Jr. Tu fez a estratégia certa, meu guri. Tu protegeu teus pneus. Vem agora pela reta oposta. Vem para faturar a vitória em Martinsville. Agora pelas curvas 3 e 4. Vem apontando na reta. Últimos metros e bandeira quadriculada. Vence Martin Truex Jr. Sensacional a sua vitória. Aí a equipe comemorando. Uma grande vitória do Martin Truex Jr. Ricardo. Cara, é definição de vencedor improvável. Acabamos de ver aqui. Eu até tinha comentado no meio do estágio que tava entre Ryan Blaney e Denny Hamlin. Foram os caras que lideraram a corrida o
tempo todo, até vai 75% da corrida, eram eles que tinham protagonizado. Mas o Martin Truex estava lá olhando, não imaginava que dava para ele chegar, mas foi o suficiente para depois o problema do Ryan Blaney no pit, deixar só ele e Denny Hamlin, não teve jeito. Aí acabou, como o Emanuel falou, desgaste de pneus, fez o Hamlin perder terreno, e Martin Truex se torna o primeiro piloto do ano a ganhar mais de uma corrida, ou seja, ganhar 2 corridas no ano. É o primeiro, em 8 corridas, é a primeira vez que acontece. Há muitos anos isso não acontecia, então não vai ter um momento histórico, mas com certeza um momento a se guardar nesses donuts que, nossa senhora! Ele acabou com os pneus, velho, já me estourou já. Ele já não tinha mais pneu, foi dar o cavalinho de pau. Nossa, ele puxar deixou o zerinho. uns toroços de macarrãozinho ali depois que eu vi, ficou até engraçado. O que é aquele lá que parece uma latinha? Latinha? É, saiu do carro dele, saiu voando uma latinha metálica. Não sei, não vi. Parecia uma garrafinha. Tem que ver se não é a garrafinha dele de... Não, era menor, era menor. Menor? Uhum. Mais ou menos o tamanho de uma caneca. Ah, tem que ver. Ou uma latinha de cerveja ou refrigerante das pequenas. O pessoal tá perguntando se vai ter o UFC, já que tivemos na Xfinity, né? Quem sabe não tem na Cup. O pessoal tá querendo ver sangue, né? Mas por enquanto nós vamos ver aqui vitória. Aí a comemoração do Truex Jr. Tá faceiro o guri. Ou nem tão guri assim. Well, that was my favorite thing about that, Jeff. They didn't throw it at my car, though. They just handed it to me. It's the beer. You're close to the action, close to the fans. Vamos ver o Martin Truex fazendo a entrevista da vitória? Só sorrisos para Martin Truex, Jr. Você estava apenas decente a corrida inteira. Como é que foi melhorar aqui no final? Bastante incrível. Eu estava falando que quando começou a escurecer, esfriar a pista, o carro começou a criar vida. Olha só o dica aí, viu? Por quê? Agradecer a equipe, patrocinador. Mas você vê, o diferencial foi a pista esfriando. Por isso que o Martin Truex começou a ficar diferente. Eu não acredito que vai vencendo aqui de novo. Mas foi muito divertido essa corrida. Não, como é que foi? Quão difícil foi disputar contra um companheiro de equipe, né? É sempre difícil, né? Ele fez a coisa difícil o tempo todo. O carro dele ficou muito preso na curva, então isso acabou atrapalhando. E aí vamos discutir isso na reunião de amanhã. Vamos ver o Denny Hamlin. Liderou quase tudo e perdeu no fim. O que você teria feito diferente? Eu tinha um ótimo carro. Salvamos um set de pneus. Nós não conseguimos fazer um carro que funcionasse no tempo noturno. Agradeceu a equipe, patrocinadores. Nós tínhamos um carro muito rápido por 20 voltas e depois o carro perdia um pouco. Não foi o suficiente para ganhar, mas ainda assim um ótimo resultado para Denny Hamlin. Emanuel vai. Isso aí, pessoal. Depois agora das 24 horas de Martinsville, a gente vai se despedindo da galera. Não vamos ficar muito aí porque a gente já tá cansado aqui. A gente agradece demais. E na semana que vem, deixa eu pegando o calendário aqui. Já sei. Eu tenho sábado... aqui, ó, pera aí, calma aí. Calma aí. Vai lá. Sem afobação. Calei-me. Minha boca é um túmulo. Semana que vem a gente tem a Truck dia 17
em Richmond com as 250 milhas. E a Cup, aliás, 450 voltas, né? E a Cup 400 voltas, eu acho que é 400 milhas aí, né? 400 voltas, lá é 0,75 milha. Dia 17 e 18. Só para quem tiver aí interessado. Então, dia 17 tem a primeira prova da Indy Lights, dia 18 tem a Indy Lights de novo e a IndyCar Series no Alabama. Todas as provas no Alabama, sábado e domingo da semana que vem, para quem estiver acompanhando. Eu gostaria de transmitir as provas da Indy Lights, mas não tem prova ao vivo e não tem nenhum streaming passando. Então isso complica demais aqui a situação pra gente fazer alguma transmissão da Indy Lights, que eu adoraria fazer. E é isso aí. Valeu aí, Ricardo. Valeu o pessoal que tava aí. Racing is Life, automobilismo é vida.